Opa, seja bem-vindo, mais um programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas, tem tocado, tem abençoado. Então, já quero pedir que você possa se inscrever no canal e dê um like para esse programa alcançar o maior número de pessoas. Nós temos colocado um tema em cada programa e eu peguei emprestado esse tema do nosso convidado, um convidado especial. Esse tema do programa vai ser Escola do Sobrenatural. Esse programa vai ser sobrenatural, então vai se inscrevendo, vai curtindo. Eu sei que vai ser uma bênção. Obrigado, apóstolo Marcelo Casagrande, seja bem-vindo aqui no nosso programa, hein? Um prazer estar aqui, pastor Ariston Valeu. Júnior, né, meu amigo de anos. Amém. Já fizemos algumas coisas boas juntos, que Deus nos abençoou muito, e um prazer estar com todos. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, porque nós vamos falar aqui de experiências de vida, de um ministério de 22 anos. Então, temos muita coisa para contar, para compartilhar, para te ensinar, para que o teu ministério possa ter um crescimento explosivo. E o apóstolo Marcelo Casagrande, como ele falou, 22 anos de ministério, eu já fui impactado, ele já foi ministrar lá na nossa igreja, lá em Ribeirão Pires, tem até um testemunho, depois eu vou falar para ele, aconteceu muitas curas, muitos milagres, como eu conversando com ele nesses dias, programando aqui o programa, ele não fala de teoria, é algo que ele vive, não é algo que ele leu, ou que ele viu acontecer na vida de outros pastores, é algo que ele tem ministrado milagre, cura, tem acontecido coisas sobrenaturais que nós vamos estar falando desse programa, tanto que nós preparamos aí, tem um vídeo aí que mostra um pouco do ministério dele. Passar esse vídeo aí, vamos ver esse vídeo, que é mostrando um pouco do ministério do apóstolo Marcelo Casagrande. Esse vídeo que nós vamos ver foi num estádio de futebol em Santarém, né? O maior estádio lá de Santarém, que é o oficial. E incrível que no dia desses eventos, todo ano tem esse evento aí, a cidade para, pastor. Olha, que Para tudo, é um bênção. feriado na cidade, porque ninguém consegue, é uma mobilização muito forte do poder de Deus na cidade, porque aí uma das conferências que eu fui com o Randy, essa eu preguei, eu fui o único preletor deste evento. Mas algumas que eu fui com o Randy Clark antes, nem a equipe conseguia entrar, chegasse atrasado. Os bombeiros nos paravam porque não tinha mais lugar, e a gente falava: não, mas nós vamos ministrar, somos da equipe. Não, não pode entrar mais ninguém. Aí tinha que chamar alguém lá dentro para conseguir liberar de pessoas, né, que participam desse evento. Mobiliza uma cidade Que inteira. bênção. Santarém, ela está impactada, né, pela Igreja da Paz, Paz Church, do Abe Uber, né, um Isso, trabalho muito uma forte bênção. lá, e eles conseguiram realmente, assim, impactar uma cidade, né. Você vê que nós ganhamos aí, por noites aí, 700 pessoas se Olha, que convertendo, né. bênção. Um trabalho muito forte mesmo, muito bonito, né, muito impactante. Essa hora aí são pessoas que precisavam de milagres, e aí Deus me deu as palavras de conhecimento, nós vamos falar um pouco aqui, e aí eu trouxe para cima do altar algumas pessoas com palavras de conhecimento, que é a revelação para cura, e foi uma explosão de cegos, surdos, Olha, que mudos, bênção. e isso foi televisionado, então foi um impacto para a cidade. Aí quando eu fui ministrar na igreja, no outro dia também não cabia mais as pessoas na igreja, né, Que um já passou para o outro, falando dos milagres. porque, como foi televisionado, né, na TV oficial, então foi muito forte. Olha, que bênção, né? Glória a Glória a Deus. Isso é Deus. um pouco do ministério do apóstolo. Então, apóstolo, mas teve um início que eu já vi o seu testemunho, antes de acontecer os milagres, você era um pastor que acontecia curas, como no seu testemunho, curas, poucas curas, de vez em quando, não era algo raro, né? Não tinha milagres no seu ministério, não tinha curas tantos assim. E como começou esse ministério de milagre? Então, no meu início, né, eu participei de igrejas tradicionais. E nessas igrejas tradicionais, eu vim de uma ramificação batista, a gente não podia nem sentir a presença de Deus. Quando começava a manifestar o Espírito Santo, vinha alguém e dizia: não, não, isso não pode Não aqui, não pode. pode. Eu não vim de um berço evangélico, né? Eu fui católico, católico não praticante, né? De uma família católica, eu me converti de 15 para 16 anos. Então, eu
não nasci na igreja, eu não tinha, assim, uma base muito grande, por isso que eu acabei indo para uma igreja tradicional, porque, na verdade, eu me converti numa igreja já pentecostal, vamos dizer assim, uma igreja aberta, que é a Renascer em Cristo. É. E o início da Renascer em Cristo, eles não tinham cinema ainda, era um porão embaixo de uma igreja, não lembro se era árabe, ou uma outra igreja, eles tinham um porão, e ali já tinha o Cats Barneia, então eu fui Ah, atraído pela música, que eu tinha sou aquele músico também, é né. música, né. Então eu fui atraído pela música, um amigo meu falou: "Não, vamos ver uma banda", porque eu não queria igreja. E aí, indo lá, eu tive um encontro com Deus, Deus falou comigo, foi muito forte, porém era muito longe para mim atravessar Santo André inteiro e para São São Paulo, Paulo era era muito longe. na Então, às Lins, vezes né, às vezes o que que acontecia? Aí não era lá ainda, era em não outro era nem lugar, né. Aí não tinha mais ônibus para voltar, às vezes não tinha trem para conseguir voltar, então eu fui obrigado a abortar e acabei indo então, sem saber, para uma igreja tradicional. Então você não ficava questionando, falar assim: "Mas por que não acontece?" Então, é uma coisa Acho interessante que que naquela época também não tinha muita divulgação de Ministério não, de não Milagre, não tinha tinha. internet, Não né. via. De vez em quando acontecia uma cura, às vezes não era nem pelo trabalho que ele fazia, eu creio que pela fé das Das pessoas elas pessoas. alcançavam cura, porque ele não tinha dons de curar, ele queria, mas ele não alcançou essas escolas que nós temos hoje. No tempo dele não tinha Não tinha, escolas né. para ensinar, que fez toda a diferença na minha vida. Então, mas com ele, porque ele foi fruto de um milagre. Isso que eu vou falar aqui é muito importante, porque ele foi curado num caminhão, na rua, caminhão de evangelismo. Então, em cima de um caminhão, Manuel de Melo, da Igreja Brasil para Ah, Cristo, que fez era um muito usado em trabalho milagre. fez um trabalho evangelístico. Ele disse que ele estava com pneumonia, com 2 crianças doentes no braço, e foi curado de cima do caminhão à distância. Então ele acreditava em curas, mas ele não recebeu a transferência de unção e nem uma ativação de milagres na vida dele. Então a vida toda ele foi um perseguidor, da presença e dos milagres, mas era algo assim que era muito esporádico já na vida dele. E nessa decorrência, né, nesse caminhar, quando eu tinha 15 anos me converti, mais ou menos com 16 anos eu tive 2 promessas, 2 pessoas muito usadas por Deus, mas eu não acreditava, vou contar o porquê que eu não acreditei naquilo. Tipo, usado em Eh profecias. deram 2 profecias para mim, mas eu não tinha como acreditar, porque eu era um jovem, eu não era pastor, eu não era líder de nada, eu era apenas um jovem que estava ali, e veio primeiro uma mulher e disse assim: "Eu vejo que você vai viajar por nações, levando a palavra de Deus num grande avivamento". Eu tinha 16 anos. E eu olhei para ela e falei assim: "Eu não nem quero ser pastor". Eu não tenho dinheiro nem para tomar ônibus, como é que eu vou viajar pensando, né, para outro país, eu não sei falar língua nenhuma. Eu falei: "Essa mulher tá doida, não é possível que ela tá falando isso para mim". Tinha tantas outras pessoas ali que poderia se encaixar naquele Né, momento, vamos dizer assim, mas Deus não estava falando comigo no presente. tá falando do Ele estava futuro, falando do futuro, que aquilo iria acontecer na acontecer. minha vida. Mas eu deixei na prateleira, não acreditei, Mas não porque acreditou, não, estava muito longe, né, de uma da realidade. possibilidade, isso. Aí eu não acreditei. Umas 2 semanas depois apareceu um homem, um profeta, e isso aconteceu na rua. Tinha um outro pastor que encontrou com esse homem, ele olhou para mim e disse assim: "Eu vejo que no seu ministério pessoas vão levantar de cadeira de rodas, cegos vão enxergar, surdos mudos vão ouvir e falar". Eu fiquei quieto, porque eu falei: "Meu Deus, a fé que eu tô vivendo, se eu orar para uma pessoa com gripe, fica com pneumonia". Não tinha, né, eu não vivia isso, Aí não você sonhava pensava: com "A isso. realidade tá". Estava muito longe disso, mas também guardei na prateleira. Aí quando eu me tornei um co-pastor, porque eu segui o processo normal das igrejas, fui diácono, fui presbítero, né, fui, co-pastor, depois me tornei pastor de uma igreja local, que você sabe que eu Sim. pastorei 15 anos, tal. E quando eu me tornei co-pastor, e tinha muito no passado também, hoje em dia melhorou muito isso, um negócio que, se você não recebesse o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, com a evidência de línguas, não deixavam a gente fazer nada. Então, é tipo assim, Não era nem diácono, nem é, obreiro. para que você pudesse impor a mão sobre alguém naquela época, né, tinha que
ter o batismo com o Espírito Santo, era como se fosse uma habilitação. É como você não ter um carro, não poder dirigir o dirigir. carro, só quando você isso está certo, mas nas coisas de Deus era muito terrível isso. Por quê? Porque a gente se preparava para tentar receber, mas ele não recebia. O do lado recebia, outro do lado recebia, o de trás recebia, e nós não Mas demorou a recebíamos. receber? Demorou um pouco, e aí isso frustrou, porque queria trabalhar, queria impor a mão E sobre não as pessoas e podia. não podia, né. Então, hoje eu entendo que nós vamos falar sobre isso diferente, que é uma porta de entrada, né. É verdade. Quando Uma você porta. recebe o dom de línguas, você entra por uma porta, não é um lugar de chegar, é um lugar de entrar De para uma entrar. nova dimensão, então Que é muda o tudo. começo, É né, isso aí, o começo de uma dimensão do do sobrenatural. sobrenatural. Mas como não entendia, parou ali. Então, é isso, eu tenho o troféu. E aí eu pude impor a mão. Só que aconteceu? Aí eu lembrei das profecias, né, uma delas que eu imporia as mãos sobre os doentes e o cego ia enxergar, paralítico ia andar, o surdo, o mudo ia ouvir falar, mas não acontecia. Você orava pelos doentes, Não acontecia, nem dor no braço sarava. E isso frustrou, nem dor de porque cabeça, nada. nada, isso frustrou. Mas você questionava a Deus: "Deus, você prometeu". Questionava, mas eu achava que a profecia não era verdadeira, Ah, que foi um equívoco, né, aí eu não achei era que eu. aquilo era um equívoco e pus na cabeça, assim, que aquilo não era para mim. Falei: "Não, isso é para o Randy Clark, isso é para o Benny Hinn, isso é para o, como que é? Jim Isso. Swaggart, alguns dos livros, Manuel de Melo, Davi Miranda, mas não é para mim". Então eu me dediquei à palavra, né, me dediquei a ganhar almas e fazer um trabalho para encher as igrejas, vamos dizer assim, um trabalho evangelístico, né, De salvação. salvação, e deixei para lá esse negócio de curar enfermo, porque você tenta uma vez, não deu certo, 2 vezes não deu certo, 3 vezes não deu certo, nem quero tentar a quarta, porque frustrou, entendeu? Fiquei Ficou com um frustrado, né. trauma, né, daquilo ali. E aí, para ser breve, né, nessa parte, aí eu tive minha igreja local depois, onde eu tive mais liberdade de poder atuar como pastor, e aí sim começou a acontecer algumas curas, mas não era por imposição de mãos, era por misericórdia de Deus. Então a gente tinha uma caixinha de oração e a gente punha os nomes na caixinha de oração, não tenho nada contra isso, mas era o método que não dava muito resultado, dava pouco Acontecia resultado. poucas Aí cura. acontecia uma coisa hoje, daqui 3 meses, 6 meses tinha um outro testemunho, então a igreja tinha ali alguns pequenos testemunhos, mas e eu buscando, só que eu me tornei muito tradicional, era um pastor radical, com costumes. Nem acreditava em dons, nem nada. Eu acreditava, mas eu não vivia isso, então era Sim, longe de uma realidade, longe. não é que eu queria viver, Sim. mas não alcançava. Então eu ia no monte, eu cheguei aí 40 dias no monte buscar poder. Senhor, eu quero ver o cego enxergar, quero ver o paralítico andar, mas descia do monte, orava e não acontecia. Então isso foi, né, brecando. Aí eu botei na cabeça que não era para mim esse negócio de cura, para mim, que eu queria. Aí eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim: Deus, eu quero, antes de eu morrer, eu quero que o senhor cure um cego de nascença, uma pessoa que nasceu cega, porque eu quero estar num culto, não importa quem vai orar, não importa qual seja a igreja, ela pode ser pequenininha, ela pode ser grande, não importa, só quero que um milagre bíblico de um cego, e eu fui bem específico, um cego de nascença, eu quero ver esse milagre em algum lugar. Mas eu não via, não estava vendo. Na minha época não tinha ninguém que fluía em cura. Tinha esses de televisão, que era Era o Manuel Davi de Melo, Davi Miranda, Miranda, Manuel de Mello, que estavam longe, né. O Davi Miranda pregava na época num negócio de de vidro, vidro. ninguém chegava perto. E isso que eu ia falar, a diferença daquela época para hoje, o Randy Clark, Bill Johnson, A Minha Vida, Heidi Baker e Ricardo Rodrigues e muitos outros, é que nós queremos transferir a unção para a vida das É. pessoas. Então, Então, nós vamos nós tratar queremos nessa parte levantar uma geração. para ser uma multidão. Isso. E a visão para aquela época não era de levantar outros. Então Não, eles tinham a unção, eles usavam a unção, mas morreram e a unção foi com não eles. transferiram. Triste isso, né? É, Quer dizer, você olha para o ministério deles hoje, as igrejas, elas não estão, na não não maioria, tem os milagres. fluindo nesses É, milagres, na dimensão que eles, os líderes, fluíram, né? Eram coisas extraordinárias, né? Você vai lá no Davi Miranda, tem salas de cadeira de roda, de muletas, ele foi muito usado por Deus, foi. mas no modelo bem tradicional também, né? Era difícil seguir a regra da igreja dele.
e ele não passou isso para outros, então ficou com ele. É. E conto, que ao contrário agora, a nossa missão é levantar uma Geração. geração, e isso está acontecendo já de 20 anos para cá, comigo, com o Randy Clark um pouco mais, e com muitos outros que vêm dando Que as escolas, que são essas escolas de escola de sobrenatural, sobrenatural. Tanto escola que o dos tema é dons. escola de sobrenatural. Mas é interessante o apóstolo falando isso, e ele vai falar como começou os milagres, mas que, queira ou não, ele ficou frustrado, mas ele perseverou. Havia uma busca, Eu uma sede, queria, queria, desejava. desejava, e porque eu li um texto uma vez de um homem muito dado em cura, que ele disse: "Não desista, você tem que perseverar que os Então, milagres vai nós vamos acontecer". ensinar coisas Vai ensinar chaves que vai importantes aqui. então fique atento, assiste até o final. Mas quando começou? Então, aí um pastor da minha igreja, ele foi um fujão, vamos dizer assim, que foi bom. Ele começou em seminários, começou em alguns Ele seminários. não podia estar indo. Não é que não era proibido, mas como eu estava vivendo tradicionalismo, a minha igreja tinha muito costume, os seminários desencaixavam do Do costume da costume da igreja. Então, quer igreja. dizer, às vezes eles vinham com algumas coisas que a gente não aceitava muito, tinha muita mudança às vezes, né. Vou dar um exemplo de uma que chocou um pouco e a gente ficava com restrição. Por exemplo, o pessoal da casa de Davi, isso aí começou a acontecer, teve a companhia de João Batista, Sim, são bênçãos, mas eles começaram a trazer ensinamento não para os líderes, para os membros da igreja. Aí os membros da igreja chegavam na igreja deles e queriam implantar aquilo sem o pastor ter ter conhecimento. conhecimento. Isso começou a trazer choques e problema. Por exemplo, na minha igreja eu tive um problema. Eles aprenderam que para adorar a Deus, não precisava olhar para o povo. Virava todo mundo para a parede e começava a adorar a parede. Não é adorar a parede, estava adorando a Deus, mas tipo, desprezava a igreja. E eu comecei a ver aquilo e fui perguntar, mas por que está todo mundo virado para a parede? Não, nós somos num seminário e aprendemos que para orar a Deus nós não precisamos olhar para o povo, a gente só olha para a parede para cima. Mas eu disse, mas quem disse que Deus está do lado da parede? Ele é espírito, ele está em todos os É, lugares, né? qualquer lado. Qualquer lado, você é quem tem vergonha. Se você tem vergonha, você vira para a parede, você não consegue encarar o povo. Tem adorações, que a adoração é para Deus, mas existe cânticos que são congregacionais, existe cânticos de júbilo, E o tem muita minis coisa e o ministério para ajudar a para igreja. ajudar, para participar, um convidado que chegar e você vira de costa para o convidado. Então, quer dizer, veio com umas coisas que trouxe muito problema. E eu já fiquei Aí você ficou mais fechado ainda. fechado ainda. Eu falei: "Não, vai trazer essas doutrinas, né, que não tinha lógica isso, virar todo mundo de costa para a igreja e ficar adorando a parede. Pensa numa coisa dessa, né, não foi legal". E teve umas outras coisas também que não foi legal, que não convém a gente dizer aqui, mas não estou desmerecendo o ministério. Davi é meu amigo, um grande homem de Deus, eles influenciaram uma geração, ele é uma bênção para mim, né. Não é isso, apenas essa visão Mas que entrava em não era culpa conflito. deles. É. Na verdade, as pessoas é que pegavam a visão errada e acabavam, em cima de uma dica para uma coisa, virando tudo para aquilo ali, e aí É. mudava o sentido do que eles Eu queriam acho que o ensinar. que queria ensinar, eu participei de vários também assim, queria ensinar que não é para nós se aparecer. Isso. E Então, várias aí coisas. várias coisas. Então, tanto faz se olhar para lá, para cá, mas é a motivação, vamos dizer, Então, era a aí um motivação líder da igreja local tomava de uma outra maneira e convencia os outros a de fazer fazer assim. errado, não sei, né, uma É. coisa que ficou muito chato, para tirar isso aí Mas foi e esse difícil. pastor Fujão? Ele mesmo En assim estava indo, não, mas esse e não você não foi. falava assim: "Ó, para com isso", Não, eu não, eu sabia que não só ele, ia grupos para essas outros que estavam assim. buscando. Então, quando a unção, que eu vou contar como foi aqui, que é muito interessante, muito bacana para você aprender, quando a unção tocou um pastor tradicional, que foi o que revolucionou a minha vida, foi por intermédio desse pastor, porque Do ele me influenciou. do que estava Que estava indo nos outros seminários. Então a igreja já estava pronta, a igreja já estava indo em seminário, ela já estava mais preparada, quem era a trava era eu que estava a atrasado. igreja já estava Já recebendo, estava recebendo de outros ministérios, mas o entendeu? pastor que Eu mesmo fechado com doutrinas ainda, com costume e prática. E aí ele me convenceu, ele falou assim:
mas o senhor não gosta tanto de milagres? Não sobe tanto no monte para pedir para Deus realizar milagres? Eu subo com o senhor, eu ouço a oração, o senhor ora para Deus realizar milagre no nosso meio? Vai ter uma conferência de milagres. O senhor não quer ir nessa conferência de milagres? Nós vamos juntos, a gente leva uns obreiros, porque ele já tinha sido instruído de levar pessoas para que os líderes fossem tocados por Deus, porque Deus precisa pegar a raiz. Não adianta ir na folha, né? A folha trouxe problema para a igreja, a raiz iria mudar uma igreja toda. Então Deus precisava, eu era o pastor da igreja, titular, precisava pegar a minha vida para que houvesse mudança, né? E aí ele me convidou, tudo, ele foi com a esposa, e nós levamos mais 7 membros da igreja que eram líderes também, líderes de louvor, pessoas ali que eram mais chegadas, né? Olha, é muito interessante. Então, quando chegou nesse lugar, lá no Daniel Marins, no centro de São Paulo, ali perto da Praça da Sé, né? Você foi lá Fui também, lá você foi também. impactado lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu já tomei um impacto, porque era uma igreja moderna, eles já eram avivados, já estavam vivendo um avivamento, tanto que a igreja chamava-se Avivamento Contínuo, né? Então já era um grande avivamento. E o Davi Silva estava lá também. Ele fazia adoração. Era a equipe do Randy Clark que estava lá, né? Que hoje eu sou da equipe também do Randy Clark, mas eu até sou um representante legal para marcar eventos para o Randy, né? Você que está ouvindo aí de outro estado, que vai ver, se você quiser levar a equipe do Randy Clark, você pode me procurar que eu vou te ajudar a levar esse trabalho para a sua cidade, para a sua igreja. E só que eu não conhecia Randy Clark, não conhecia os amigos, não conhecia nada, não sabia de nada. Então o meu recado para a minha igreja tinha 7 mais 2, tinha 9, comigo 10, né? E aí eu falei para eles assim: olha, é o seguinte, vocês vão sentar nos últimos bancos, né, nos últimos assentos, e eu vou ficar na porta. Porque se alguma coisa sair da doutrina da nossa igreja, eu vou bater no ombro de um bate no ombro do outro e a gente sai de fininho para não trazer escândalo e não bagunçar com a igreja, para não ficar chato. Você avisou isso? Né, avisei isso, e eles olharam meio assim para mim, né, esse pastor vai fazer nós ir embora, né, ele não vai, porque eles já sabiam que era diferente de um Eles nem gostaram muito dessa ideia. não, né, não gostaram, mas, né, olharam assim, e eu fiquei lá como um juiz lá na porta, né, eu estava lá analisando tudo, estava séptico lá, seco, né, gostava do avivamento, e não estava nem aberto para receber. Mas não estava aberto, a verdade é essa. Mas por quê? Era tanta doutrina que eu aprendi, os modelos que eu vinha aprendendo, era tanta doutrina, era tanto costumes, que aquilo abafava, não tinha como. Então, uma das coisas que eu tinha um grande preconceito, que vocês vão ver que engraçado que aconteceu comigo aqui, era esse negócio de cair. Rapaz, esse negócio de cair na presença de Deus, naquela época para mim, era o fim. 22 anos atrás? Era o fim. Então, se alguém dissesse assim, eu vou te levar num lugar, e o povo cai, fala, nem vou. Não quero saber desse negócio de cair. Por quê? Porque o meu pastor, esse que foi curado pelo Manuel de Melo, que foi uma bênção, ele me ensinou algo, ele disse assim, não, cair não pode ser de Deus, cair é do Satanás, o Satanás que anda rastejando para o chão, onde já se viu esse negócio de cair, porque ele não vivia não entendia nada dessas coisas. Então ele encruou, ele pôs aqui na minha cabeça e eu fiquei com aquilo. Não, se eu cair é do diabo, né? Porque vai ser uma vergonha. Então, se alguém viesse orar por mim, se eu tivesse preparado, sabendo que alguém viesse orar, eu punha um pé na frente e outro atrás e, né, travava o queixo e falava, eu quero ver quem é que me derruba, né? Ninguém vai me derrubar. Veja só. Aí É algo tão impressionante, meio fechado, Deus te tocou. Pois é, porque Deus tinha um plano, tinha que cumprir, né, as promessas e o que eu vivo hoje, né. E aí, foi engraçado que eu falei para eles isso e fiquei na porta. E aí, na adoração, já começou a desandar, segundo a minha doutrina, segundo a doutrina da nossa igreja. Começou a desandar já, porque o povo começou a tremer, tinha bandeiras de leão, e eles jogavam para cima, para baixo, se cobria, dançava, rolava para o chão, estava tendo, né, e gente tremendo. Aí eu olhei assim e falei, não, eu não quero que aquele negócio, que aquela tremedeira toque em mim, não, eu não quero tremer desse jeito, eu não queria nada daquilo, eu queria o avivamento, mas eu queria do meu jeito, eu queria que Deus entrasse ele se adequasse
a doutrina da igreja. E o Espírito Santo, ele é livre, Ele é né? livre, Por né? exemplo, ele vem para nos ensinar, Ensinar. para nos mudar E realmente, é do para jeito dele, né? e aí eu estava lá durão, né, questionando tudo, e logo na adoração já saiu da linha, da doutrina, Mas vamos você dizer não deu assim. vontade de ir embora nessa hora? Foi aí que eu tive vontade de ir embora, Falou: "Vou nesse tocar, exato vamos momento. Não, embora". saí, dei o primeiro passo, porque eu estava na porta, então tinha ali alguns metros para chegar nas pessoas, e a minha intenção era tocar. Como eu disse, eu toco no ombro de um toca no ombro do outro, nós vamos embora. E aí eu peguei, eu dei o primeiro passo. Quando eu dei fui dar o segundo passo, Deus pegou a minha perna e começou a tremer a perna, mas tremia. E eu com a consciência perfeita, eu estava perfeito, mas eu não conseguia controlar a perna, parecia que a minha perna tinha vida, ela tremia sozinha, porque você consegue, se você tiver um tremorzinho, se você tiver você olha, você tenta segurar, Hum. e eu tentava segurar, mas não segurava, não tinha como eu parar aquilo ali. E aí eu falei: "Mas como que eu não paro?" Eu não me conformava, porque eu queria Queria parar, eu parar. queria parar. Aí eu fui com a mão e segurei a perna, falei: "Não, eu vou parar com isso". Aí pegou nos braços e começou a tremer os braços e aconteceu um milagre. Eu caí no poder de Deus. Caiu. Caí, as minhas pernas amoleceram e eu caí, fiquei cheio Sem de ninguém ter vergonha. orado. Ninguém colocou a mão em mim, ninguém lançou uma palavra profética, na adoração. Estava adorando e tudo isso Mas começou a naquela acontecer. atmosfera. Eu queria ir embora e eu não consegui, eu caí. Mas quando você caiu, você falou: "Ô, isso aqui é do", não lembrou que o pastor falava que era do Eu diabo? comecei a lutar contra, né, eu queria reagir, eu queria sair daquela situação, porque mas não tinha jeito, a perna amoleceu, Não eu conseguia não levantar. conseguia levantar. E aí começou a ter manifestações, isso que foi bacana. E aí eu comecei a me entregar, falei: "Deus, se o Aí senhor você está percebeu que aqui", era de Deus. falei: "Se o senhor está aqui", ainda questionei ele dessa maneira: "Se o senhor está aqui, eu não vou lutar mais, eu vou", porque eu estava lutando, "eu vou me entregar". E aí quando eu disse isso, aí realmente veio um novo dom de língua na minha boca. Eu fui batizado, né, eu creio que ali de uma maneira diferente, veio algo muito mais forte do que a outra vez, algo muito poderoso. Ali eu fui impactado pelo céu. Eu fui batizado e comecei então a desenvolver o dom de línguas, mas várias línguas, não foi uma só. Então começou a vir uma língua, depois vinha outra língua, e eu comecei ali a mergulhar. Aí eu ria, né, sem querer rir, então saía gargalhada alta, chorava, rolava de um lado para o outro, sentia dores no ventre, tudo ao mesmo tempo, uma E será que loucura. os membros viu isso? Ah, viram, né, e eu tinha vergonha no começo, mas depois eu já não tive mais Depois eles vergonha, viu né, que eu era me algo de Deus, entreguei, né? ali me entreguei, chorei, aí eu senti a presença de Deus, aí muda tudo, Aí né. muda Aí a tudo. partir dali eu abri o coração, joguei todas as doutrinas fora, não sei se você tá já, no meu coração já Ali mesmo, ali ali, já naquele limpou, culto, falou: "Ó, por quê? Eu vou falar por quê. Aí, só que eu não conseguia levantar. Mesmo passado uns 20 minutos que eu estava naquele mover, porque já tinha passado 20 minutos, já estava entrando na palavra, né, e eu não conseguia levantar, a perna ficou mole mesmo, amoleceu. Aí os diáconos, os obreiros de lá, do local, perceberam que eu estava com dificuldade tentando levantar e foram me ajudar. E tiveram que me colocar sentado no primeiro assento mais próximo que tinha ali, né, que era no fim, porque eu estava indo chamar as pessoas ali da igreja minha, então eu sentei perto deles ali. E não quis nem falar com ninguém, né, eu sentei ali, porque eu quis prestar atenção no que iria acontecer. A partir dali, Deus me tomou mesmo, eu me concentrei, comecei a prestar atenção, e aí o Espírito Santo falou comigo, ninguém falou comigo, Deus falou comigo assim: "Eu trouxe você aqui. E eu vou te preparar, porque você vai para as nações, mas primeiro você tem que aprender, primeiro eu preciso te moldar, primeiro eu preciso te ensinar para você poder então fazer a minha vontade". E aí ali eu entendi que realmente aquele lugar seria um lugar de uma escola para mim. Ali eu iria aprender naquele seminário coisas que iriam ajudar o meu futuro do meu ministério". ministério. Bom, aí acabou aquela reunião, não houve ali, uma transferência de unção naquele momento, houve oração por cura, as pessoas foram curadas, tal. Não houve a transferência de unção em si naquele momento, só que eu recebi a transferência direto de Deus, Direto de né. Deus. Muito bem. Aí eu tentei levantar e não tinha jeito, a perna não funcionava.
Até então, até o fim do culto, não funcionava as pernas. Aí foi Foi forte, hein. engraçado, porque eu fui de braço dado com 2 pessoas que nem um bêbado, arrastando as pernas até o carro. E quando chegou no carro, eu disse para uma das pessoas da minha igreja: "Mas eu não tenho como dirigir. Como que eu vou dirigir o carro? A perna não comanda". Ele falou: "Não, pastor, fica tranquilo, nós estamos contentes com o que Deus está fazendo com você, a nossa igreja vai mudar", né, não falaram, mas era isso que eles Já estavam estava feliz, sentindo, né. né, estavam contentes, porque fui impactado, né. "Não, não, nós dirigimos para o senhor", tiveram que dirigir o carro para mim, eu morava num sobrado na parte de cima em Santo André, tiveram que me levar para cima e me pôr na cama, porque eu não conseguia coordenar as pernas. A minha perna só foi voltar a funcionar no outro dia de manhã. Aí que eu fiz? Fui para lá de novo, porque era de dia e de noite. Aí eu não quis saber de mais nada, larguei tudo e fui para lá, fui para São Paulo de novo. Liguei para as pessoas: "Se vocês quiserem ir, podem vir também". Aí foi mais umas pessoas e eu fui de novo. Caí de novo e a perna amoleceu de novo, fui carregado a segunda De vez para novo. casa. De novo, e não teve transferência de unção. Foi só também os milagres e o poder que caiu lá, de novo. Aí tremi a noite inteira. No outro dia fui de manhã de novo, 3 dias, fui de manhã de novo. Aí participei da escola toda, então eu fiz 3 dias de escola, aprendendo sobre a escola do sobrenatural, Escola que o Randy sobrenatural, Clark me deu autorização para me ministrar no mundo no todo. mundo Eu todo. tenho um diploma, eu tenho um reconhecimento dele como afiliado, né. Hoje, isso depois de anos, Depois né, de anos. não foi naquela época, claro. E aí eu recebi a segunda, também fui carregado, foi a mesma coisa, só que aí eu tremi a noite inteira, no outro dia fui de manhã, aprendi a escola, e à noite foi quando aconteceu, assim, o que foi o divisor de águas da minha vida. Foi ali que a minha vida, o meu ministério, ele sofreu uma transformação maravilhosa, que até hoje, 22 anos, nunca essa unção me deixou. Ela continua fluindo, cada vez crescendo mais, porque Amém. também Deus me deu algumas palavras e direção sobre a unção que eu vou falar em seguida. Só Já concluir que nós isso. vamos depois falar até do livro. Aí eu era então o dia que viria o Randy Clark, que até então só estava a equipe dele. Equipe Ele ministrando. mesmo ainda não estava lá. Aí eram os jovens, era o Power Invasion, invasão de poder, né. Era uma galera jovem e eu já ali, um pastor mais experiente, estava aprendendo com a galera jovem, pra você ver como que é as coisas, né. É. Às vezes a gente acha que um jovem não pode ensinar um pastor. Pode, se ele estiver cheio do Espírito Santo, se ele estiver vivendo um avivamento, se ele está andando com pessoas que estão vivendo o avivamento, ele vai ter bagagem, ele vai ter condição de te Ensinar. ajudar para que você cresça. E assim foi na minha vida. Então, quando o Randy chegou, ele pregou sobre a transferência de unção. E algo que eu aprendi naquele dia, que também nós tínhamos muito preconceito, dizia assim: como que um homem pode te dar alguma coisa? Ué, como que um homem, como que você vai receber transferência? Então ele explicou, falou: não, eu não vou dar nada para vocês. A unção que Deus deu para mim, ela é para mim. Eu não vou repartir a minha unção com vocês. Deus é que vai dar unção para vocês através da minha vida. Como que é isso? Imagine, ele disse, imagine um bombeiro. Um bombeiro, ele pode manejar a mangueira do bombeiro, direcionar, Direcionar. mas a água não é dele, a mangueira não é dele, ele direciona. Para onde o bombeiro apontar a mangueira, a água vai jorrar. Então ele diz: para onde eu apontar a mangueira de Deus, a unção vai jorrar. Ele diz: eu só sou carteiro, eu só vim entregar o que é de Deus. Eu não vou entregar nada que é meu. O que é meu, Deus deu para mim. Eu vou continuar usando. Mas ele vai pegar da porção que lançou sobre mim, ou igual para algumas pessoas, ou outras unções, ou outros dons vai atingir as pessoas. Então vai ser levantada uma geração de pessoas aqui com diferentes dons e com diferentes ministérios, né? Até então eu não entendia muito essa diferença de dom pessoal, que nós podemos conversar aqui, e dons ministeriais. Eu não entendia nada, eu era jovem ainda, não entendia Jovem. nada disso. E aí eu sei que ele disse assim, é muito bacana, ele disse assim: olha, nós vamos fazer uma adoração, Davi Silva estava lá, né? Nós vamos fazer uma adoração, e quando você começar a sentir a presença de Deus, sejam os primeiros a vir para frente. Mais na frente, depois que eu conheci ele pessoalmente, que a gente ficou amigo depois de uns 6 anos, foi que eu entendi o porquê que ele fazia dessa maneira.
Só quem está sentindo a Que ele fala: "Quem presença está assistindo, venha para vem para frente". frente, você lembra disso? Lembro. Aí ele me ensinou o porquê que ele fazia aquilo, ele disse assim: "Eu não posso pôr fogo em ninguém, o fogo de Deus, eu não tenho como pôr, então eu trabalho aonde o fogo já está Já está se se manifestando. manifestando". Então, quer dizer, eu só ponho gasolina onde já tem fogo, vai aumentar mais o fogo. Então ele disse: "Eu trabalho com as brasas que Deus começou a acender". Então, quem tem algum tipo de manifestação, ou está tremendo, ou está chorando, ou está falando em línguas, ou já está numa E eu já manifestação, vi isso, que às vezes esse sendo tocado primeiro acaba despertando, incendeia os acender os outros. outros Isso, então foi também. isso que ele disse, é É, uma maneira de guiar incendiar os outros, os demais e contagiar. O fogo e pega. Agora, se ele contagiar. pega um seco, Um ele co vai tentar pôr coração fogo, o aí coração duro não vai acontecer, aí vai acaba travar. desanimando os outros também, né. Isso, justamente. Então eu aprendi isso e você pode aprender hoje, né, que são Aprender. chaves, Chave, né. ensinamentos importantes. Então hoje, quando eu vou ministrar, por exemplo, às vezes eu vou no meio do povo, eu pego uma pessoa, pego outra, é quem Deus vai me mostrando, porque é ali onde ele está trabalhando. Falando assim: "Olha, E já aí está eu movendo faço essa nessas pessoas". técnica, e isso, eu acabo, trazendo esse fogo para frente, e esse fogo contagia toda a igreja. É um método que Deus deu, né, e eu aproveitei tanto do Randy, como de algumas outras Mas aí pessoas nesse que dia você trabalham. recebeu uma transferência? Então, aí nesse dia ele disse isso: "Nós vamos adorar e quem estiver Até você sentindo". falando dessa transferência, você até pode explicar um pouco, porque o que você recebeu lá é que você viaja no Brasil inteiro também. Levando, né, Não então. só cura, como a escola do sobrenatural, Sim, nós vamos falar que ele também tem no canal dele, mas transfere para outros serem usados. e tá E acontecendo está demais, acontecendo, né, né. nesses Não é 20 não é anos só aí. na presença dele, ele vai levantar uma geração, como foi falado no início. Isso. Pode E continuar, por favor. aí ele disse assim: "Não, então quem começar a sentir alguma manifestação, seja os primeiros a vir para frente". Quando ele disse isso, o povo começou a sair correndo. Eles tinham sede, e Tinha eu também, sede. eu falei: "Eu não vou ficar para trás, vou correr também". E eu corri E também. E eu fui o nono, mais ou menos, assim, dá para mim hoje entender, depois que contaram tudo para mim, porque tinha gente da igreja, foram contando os acontecimentos que hoje está nos o livros. nono Eu fui o nono, a nona pessoa que que estava chegou. numa fila ali, né, Ah, de uma fila, no caso, horizontal, né, assim, uma fileira, porque formou várias fileiras, né. Então eu estava na primeira, era mais ou menos a nona pessoa. E aí ele deu um outro comando de ordem, ele disse assim: "Põe as mãos para frente", como alguém que vai receber um presente de Deus, um presente do Pai. Aí eu pus a minha mão para frente. Só que todos nós, quando vamos receber pelas primeiras vezes tudo, ou todo mundo que vai entrar na presença vai receber, fecha o olho. E eu fechei o olho, né, porque era a minha maneira de buscar Deus. Então eu pus a mão para frente, fechei o olho e só ficava escutando o barulho de quem estava do meu lado, né, que ele começou a ministrar, eu era o nono mais ou menos, então ele começou a ministrar lá pelos primeiros, eu escutava o barulho do povo recebendo, alguns gritavam, outros caía tremendo no chão, dava para escutar, né, até o chão aí você balançava. não abriu o olho Não nessa abri o hora? olho, só ficar escutando. E de repente, quando eu percebi que chegou em mim pela voz, né, dava para entender que ele estava Na sua na frente. minha frente, já falando comigo, só que ele é americano, então tinha um tradutor. E aí ele falou com o tradutor alguma coisa, parado de frente para mim, e o tradutor falou para mim assim: "Pastor, abra os seus olhos", porque eu estava com o olho fechado, "e olha para suas mãos". Aí eu abri o olho, olhei para minha mão, a minha mão estava cheia de azeite, Oi, e estava pingando no chão o azeite, tanto que tinha. forte, hein. Aí ele perguntou assim: "O apóstolo Randy Clark está perguntando se você colocou azeite na mão para vir para frente, para você vir aqui, você encheu a mão de óleo para vir para cá?" Eu disse: "Não, eu nem tenho óleo aqui". Aí ele olhou para o Randy e disse: "Randy, isso é o sobrenatural", todo empolgado, né. "Isso é Deus, é o sobrenatural, o homem está cheio de Deus", né. Aí o Randy Clark olhou para toda a igreja, não sei se você estava lá, você viu isso Nesse dia eu esse não dia, estava, então, não. ele olhou para toda a igreja Eu perdi o assim, dia da transferência. parou, né, olhou para todo mundo assim e disse assim: "A unção de milagres está sobre esse pastor". Aí ele traduziu, né, eu ouvi a hora que ele traduziu. E aí ele soprou sobre mim. Mas quando ele soprou, eu vi um redemoinho em cima do altar que veio junto com o sopro dele e me tocou e me jogou 3 metros para trás. Eu caí e comecei a chorar. O avivamento na minha vida não veio por correria, dança, pular, não foi uma alegria, foi o contrário, Quebrantamento, né. quebrantamento, Quebrantamento. arrependimento
E ali foi muito forte, porque eu comecei a chorar de sentir a presença. Eu chorei, pastor, 3 dias e 3 noites, Mas sem isso por causa parar, da por presença. causa da presença. 3 dias. 3 dias e 3 noites. Eu comecei a chorar ali, não parei mais, fui para casa chorando, no outro dia acordei chorando, tinha que trabalhar, né, porque era domingo, então segunda-feira chegou, eu tinha uma marcenaria na época, chegou os funcionários da marcenaria, eu mandei todo mundo ir para casa. Falei: "Não, eu não tenho condição de fazer nada, quando eu melhorar vocês vêm". 3 dias eles não trabalharam, dei folga 3 dias Deus e folga. fiquei chorando dentro de um quarto trancado, coloquei uma E o pessoal não adoração. perguntar: "O que está acontecendo?" Perguntava: "Você está doente? Está acontecendo? Você está passando por alguma coisa? Aconteceu um trauma? Você teve alguma Depressão. notícia ruim? Você, né, que tá co", eu falei: "Eu não estou sentindo a presença de Deus", chorando, sentindo a presença. A minha família não entendeu nada, eles saíam, eles iam fazer a vida deles e saía e me largava lá, chegava, eu estava chorando, saía, eu estava chorando, chegava, falava: "O cara vai morrer chorando aí, não é possível", 3 dias. Aí no terceiro dia, né, imagina a fome que eu estava, não comia, não Não podia pôr comeu comida, não também? comia, não comia, não conseguia comer, só chorava, bebia água e chorava. E aí eu estava com muita fome no terceiro dia, e Deus tratou o meu coração. Ele fez um filme, passou um filme da minha vida me lembrando, desde a minha infância até aquele dia, todo mundo que eu tinha que perdoar, tudo que eu tinha que fazer ali, perdoar no meu coração de gente que me devia, pessoas que tinham me caluniado. Sabe que ser pastor, eu era pastor, né? A É, gente sofre, né? sofre. Traições, né, de pessoas que você ajuda e no fim vão para outras igrejas, E fala fala mal, falando e é mal. difícil. Então ali Deus falou assim: "Eu preciso do seu coração puro, então nós vamos tratar item por item". E Deus, o que ele fez na minha vida foi um tratamento. Esses 3 dias, foi 3 dias como se eu tivesse morrido e nascido de novo, um novo homem. No terceiro dia eu estava com o coração puro, limpo e um coração novo, cheio da presença de Deus, Foi um radiava a presença de Deus. tratamento. Foi, Deus tratou comigo. E aí eu peguei e fui na padaria, não tinha ninguém em casa, não tinha nada para comer, levantei com uma fome de 10 mendigos. Imagina só. E aí eu com aquela fome e tudo, eu peguei o carro e eu fui ali para ir para a padaria, e no caminho eu senti o braço, senti meu braço ser tocado. E nesse momento que o braço foi tocado, eu lembrei das palavras de conhecimento Conhecimento que que eu o havia aprendido na escola do sobrenatural lá com a equipe do Range. E aí eles ensinaram, e eu tive a certeza que era uma palavra de revelação para cura, de porque cura. eu não tinha problema no Você braço, sentindo uma dor. e eu sentia aquela dor no braço todo, né, sentia a sensação, assim, de um braço como endurecido e dor, né, algo assim. E aí eu guardei aquilo e falei: "Bom, Deus quer curar alguém com problema no braço direito, eu vou ligar minhas anteninhas e vou ficar atento como eles ensinaram, vou tentar descobrir quem é que Deus quer curar". Quando eu entrei na padaria para comprar o pão ali, né, para me comprar as coisas, comprar pão, presunto, queijo, que eu ia fazer um lanche para mim, né. Aí eu olhei assim e o Espírito Santo disse: "É aquela mulher". Ele mostrou a pessoa para mim. E eu, tímido, não orava por imposição de mão nem na igreja, que dirá numa padaria na rua. Na rua. Então o que que acontece? Essa unção, quando você recebe essa unção, ela deixa você corajoso. E eu me tornei corajoso, o medo sumiu, a Não insegurança ficou nem com sumiu, medo. a fraqueza sumiu, porque a unção estava sobre mim. Então eu fui impulsionado pelo Espírito em cima de uma palavra de revelação que me encorajou, me encorajou. Então eu tive coragem de abordar a mulher, eu era tímido, eu nunca ia abordar ninguém na padaria pelo nada, como que eu ia chegar? Eu cheguei na mulher e perguntei para ela assim: "Minha senhora, mas acontece alguma coisa no seu braço direito?". A mulher tomou um susto, porque quem que ia perguntar isso na padaria para ela, né? Ela não sabia quem eu era. Eu falei: "Calma, calma, eu sou um pastor e eu vinha no caminho e Deus me disse, né, eu senti que ele ia curar alguém do braço direito. Chegou aqui, o Espírito Santo mostrou a senhora". Quando eu disse isso, ela começou a chorar. Quer dizer, a presença Você se manifestou entendeu nela nela. também. E aí ela disse assim: "Filho, há 8 anos eu sofri um derrame e o meu braço não funciona". Ela pegou o braço direito assim e quando soltou, o braço não tinha força nenhuma, não funcionava, é como se não tivesse nervos, Nervos. né, não Não tinha tinha nenhuma movimento. reação. É.
Diferente de alguns derrames que deixa duro, né? Deixa No duro. caso dela Ela ficou assim, mole. mole, não funcionava. E aí eu falei assim, mas olha que loucura, não orava nem na igreja por imposição de mãos, agora cheio do Espírito Santo, né, transformado, com uma coragem que veio sobre mim, eu disse assim, mas eu posso orar pela senhora? Aí ela olhou para mim e falou, mas aqui na padaria? Eu falei, aqui na padaria, Deus cura na padaria, cura no açougue, cura na rua. Aí eu fiquei corajoso, né? Disse assim, Deus cura, não estava curando comigo em lugar nenhum, mas eu já falei que Deus curava em todos os lugares, né? Bem legal. E aí ela falou, né? Tudo bem, né? Aí eu peguei e ministrei, não no modelo antigo, porque o modelo antigo que eu tentava orar era petições, era pedir para Deus fazer. E ali não, eu aprendi que Jesus disse, ide e curai em meu nome, com comandos de ordem. Jesus usava comandos de ordem. E aí eu falei com o braço dela, coisas que eu também não faria se eu não tivesse aprendido na escola. Então, como eu aprendi um modelo de como orar pelos enfermos, como curar os enfermos, eu usei o que eu aprendi lá, já de cara. E aí eu dei comandos de ordem, braço que não funciona, volte a funcionar. Neurônios que foram destruídos, sejam reconstruídos em nome de Jesus. Todo o ligamento que foi rompido, tudo que atrapalha ela de ter os movimentos de volta, volte a funcionar agora, em nome de Jesus. Foi só isso. A mulher levantou todo o braço para cima, completamente curado, que abalou a padaria. Aquilo mexeu com a padaria, porque ela era uma freguesa constante ali, então todo mundo sabia da deficiência. Tinha 2 pessoas bebendo bebida alcoólica na padaria, né, naquele horário, e quando eles viram Jesus curando na padaria, eles largaram a bebida, vieram correr e disseram assim, nós somos desviados, e nós estamos vendo o que Deus está fazendo, nós queremos nos consertar agora, o senhor ora para nós queremos voltar para Jesus agora. Eu ganhei os 3 para Jesus. Olha que bênção. O primeiro fruto já foi esse aí. Aí, para ser mais rápido, aí eu fui para casa e... Já foi impactado, né? Já fui assim, o primeiro milagre. Viajando, já querendo procurar uma câmera fotográfica para começar a fotografar os milagres, porque eu já... Vai acontecer muitos milagres. Já vi que ia acontecer, porque eu aprendi, né, que se você é ativado, a partir da ativação já começa a acontecer. E a própria experiência que você teve, eu tive a primeira. Mas escute como Deus me animou, olha só como Deus faz as coisas. Aí eu comi, né, tava com fome, a primeira coisa que eu quis fazer, alegre, comi, enchi a barriga ali, comi uns 4 pão. E de repente chegou um moço em casa, o nome dele é Wilson Dias da Silva, talvez ele até assista esse podcast, né? Amém. O Wilson Dias da Silva, um amigo meu. E esse amigo meu, ele era jovenzinho na época, sei lá, devia ter 20 e poucos anos também, e ele chega gritando, pastor, pastor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu tô com pedra no rim, eu tô urinando sangue, vomito verde, e quando eu começo com a crise, me levo para o hospital, me dá uma injeção, melhora, eu volto, quando passa o efeito da injeção, dá de novo, começou a dar de novo, eu tava clamando ali na cama, na minha casa, gritando, falando, Deus, eu vou morrer, eu não aguento mais, porque o caso dele era grave, uma infecção muito grave de urinar sangue e tá vomitando verde, imagina a dor que esse cara tá sentindo, é muito forte. E ele clamando a Deus, aí o Espírito Santo falou para ele assim, vai no pastor da sua igreja que ele vai orar por você. Aí ele questionou a Deus, disse, não, mas eles não oram. Eles não oram. Aí o Espírito disse, agora ele ora. Aí ele foi e contou para mim. Falei, eu vim aqui porque eu estava orando a Deus que eu não aguentava mais. E aí Deus falou assim, vai lá no pastor da sua igreja. E eu disse assim para ele, olha que coisa interessante, mas ele não ora. E aí ele disse, não, agora ele ora. Quando ele disse aquilo para mim, eu entendi. O Espírito estava falando assim, aconteceu algo agora. A partir de agora vai funcionar, entendeu? Agora a unção está sobre ele. Foi isso que eu entendi. Imediatamente eu disse para ele assim, deita aqui na cama, né? Aí ele deitou na cama, que era da minha filha, e eu perguntei qual lado que é que dói. Aí ele mostrou, né, o lado do rim que doía, eu impus a mão e dei o comando de ordem. Toda dor desapareça, toda pedra saia. Não terminei a oração. Ele levantou correndo, foi no meu banheiro e expeliu todas as pedras para fora instantaneamente e ficou curado até os dias de hoje. Oh, glória a Deus. Aí começou a acontecer. Aí você falou assim, agora começou o ministério de milagre. Aí eu peguei milagre. A máquina, aí eu já fui, já botei, pegou a câmera, falou assim, já fui comprar um filme e já comecei a tirar foto de tudo.
você entrar no canal do apóstolo Marcelo Casagrande, você vai ver muitos milagres, cego, paralítico, depois você entra lá, tem muitos milagres que ele Mais de 600 vídeos de milagres, alguns milagres, de 30 minutos, 40 minutos, só de só de milagres milagre. impressionantes. Cego de bastão, que é uma história bonita para contar o primeiro cego, né, que O primeiro enxergou. cego, você contar isso aí. É É tanto bacana. que ele foi lá na nossa igreja, tem uma irmã que contou esse testemunho, que ela falou assim: "Pastor, há 20 anos eu tinha uma dor de cabeça, que eu tive a minha filha e tomou a injeção, aquela hack, Hack. e não pode levantar a cabeça". Ela disse que levantou e aí Já dá deu tontura e diz que aí dor, veio essa dor de cabeça e fazia 20 anos que que tinha ela essa sofria com isso sofria aí. com essa dor de cabeça, não tomava Uma remédio, escravidão, né. melhorar o sofrimento, imagina dor de cabeça. Aí num dia que o apóstolo foi ministrar lá, fez a escola, 2 vezes ele fez a escola lá em Ribeirão Pires, ela falou: "Foi curada e foi livre Até hoje. até hoje", 20 anos sofrendo. Eu me recordo na sua igreja, eu passo até hoje nos vídeos, como eu passei esse aí, que é só uma aberturazinha, né, mas toda a igreja eu sempre passo um vídeo de De milagres. milagre. Por quê? Porque Deus falou assim para mim: "Filho, leva o povo a crer e eu realizo os milagres". Então a minha tarefa não é trazer uma mensagem tão poderosa, a minha tarefa que o Deus mandou eu fazer é animar o povo a ter fé. Então, todo o meu trabalho é uma Oração preparação para para que o Espírito vai despertar a fé. fazer, porque ele é a evidência, ele é que tem que aparecer, ele que é o Senhor. Então, É, eu só preparo o caminho para para ele ele realizar os operar. milagres, né. E na sua igreja, eu passo um vídeo sempre, que é muito impactante, de uma mulher que ela tinha uma hérnia, mas era muito grande, era do tamanho de uma bola de futebol. Imediatamente a hérnia desapareceu e essa É. mulher se jogava no chão lá na sua igreja e levantava e se jogava no chão, assim, joelhada, adorando a Deus. Disse: "Deus, o que os médicos não puderam fazer, o Senhor fez em questão de segundos, em Segundos. segundos". Agora mesmo eu fiz um trabalho lá em Foz do Iguaçu, né, que eu acabei de vir lá de Foz do Iguaçu, de uma conferência. Chegou segunda, né, de É, Foz. e uma mulher disse assim: "Eu senti quando o tumor que estava no meu seio saiu pelo meu corpo, passou pela minha perna e foi embora". São Olha, experiências experiência de que as milagre. pessoas têm. Ela disse: "Eu senti o tumor saindo e passando pelo minha perna", disse assim: "Saiu pela perna". Eu fiquei pensando: "Mas como será que é isso, né?". E o Randy Clark conta uma história, né, que é difícil das pessoas acreditar, mas ele é tão idôneo e ele é um homem tão Não, sincero até hoje na sincero. vida que é real o que aconteceu, ele é muito sincero. Ele disse assim: Uma das coisas que impressionou, que ele demorou para descobrir, porque ele não tinha coragem de perguntar para a pessoa, foi uma mulher que tinha uma hérnia também, era uma bola no estômago gigante. Ele diz que abriu, caiu a bola para fora e tornou fechar. Porém, ele não viu isso acontecer, mas foi o que a mulher contou para ele. Aí ele disse que a bola desapareceu e a mulher disse: "Saiu, né, eu vi abrir e saiu". Ele falou: "Meu Deus, por onde que saiu isso? Será que a mulher deu à luz ao negócio?". Ele não sabia, né, e ele falou, aí ele perguntou, né, ele falou: "Mas é que nem nascer uma criança, né", porque era um negócio muito grande. Ela disse que saiu para o chão, né. Era muito grande, ele viu aquele negócio e ele quis saber, Ah, estava no estava no chão. chão, ele queria saber, mas como que esse negócio apareceu? Nunca tinha acontecido aquilo na vida dele. Aí ele perguntou: "Mas a senhora pariu, né, isso aí saiu pelas entranhas, né, sem jeito de perguntar aqui". Ela disse: "Não", ele falou: "Piorou então". Por onde que esse negócio saiu, né, que ele achou, talvez ela tivesse sem calça, não sei, e caiu aquilo ali, porque caiu dela. Aí ela falou: "Não, apóstolo, abriu a minha barriga, saiu e fechou". Espiritual, um negócio que Espiritual. Mas eu é já vi um testemunho de um é pastor muito falando forte. isso. Mas eu quero saber dessa, você orava lá no monte: "Senhor, eu quero ver um cego Sim, sendo curado". E aí amém. aconteceu, como foi o primeiro, né, já Então, aconteceu vários, né. vários, E vários. como foi o É, primeiro? o meu sonho era o cego de Ah, nascença, cego de mas nascença. não foi primeiro o cego de nascença que enxergou, mas já começou com o Ah, cego, né, já que já foi já bom. tá chegando perto. Agora, olha que interessante como que Deus fez isso. Para mim é algo fantástico. Esse milagre é um dos primeiros
que estão lá no YouTube, então se você entrar lá, você vai ter muitos vídeos, né, mas os primeiros vai estar um senhor cego com uma mulher de camisa vermelha, eu creio que ela tinha uma blusa vermelha, e ele era um cego de bastão. Ele perdeu completamente as 2 vistas. Eu estava em Peruíbe, num ginásio de esporte com a equipe do Canadá. Nessa época eu trabalhava com o Catch, íntimo do pai, né? E com o Catch the Catch Fire, the que Fire. Catch the Fire mesmo, que era a equipe do Canadá. Eu era da equipe do Canadá. E nesse dia eu estava sentado em cima do púlpito e outro ia pregar, não ia ser eu, porque eles me davam um culto de explosão de milagres todos os eventos. E também me deram uma parte para mim abrir caminho para o seminário. Então eles me mandavam na frente, eu fazia cultos de milagres e depois a caravana dos milagres vinha atrás, dias depois ou semanas depois. Então eles me deram essas tarefas que foi muito bom para o crescimento do meu ministério, trabalhar com eles. Bom, eu estava em cima do púlpito e o ginásio era em L, então o corredor para chegar no templo principal não dava para ver o templo desse corredor que era em L, era um L e depois entrava no templo. E eu estava no templo, que era um ginásio de esporte, né, uma quadra, mas tinha esse corredor lateral, assim, um negócio que fazia um L. E eu estava sentado no culto, o culto estava acontecendo, estava uma benção, o Espírito Santo disse para mim assim, levanta e vai para a porta. Tinha que atravessar todo o L, sair do foco, da porta, não dava para ver o que estava acontecendo lá dentro, só escutava, mas não enxergava, porque era um L. E aí eu ouvi aquilo, falei, não, mas o fogo está caindo aqui, os pastores estão tudo aqui, o que eu vou fazer na porta sozinho? Aí falou de novo: "Vai para a porta do ginásio". Aí eu me senti um tonto, pastor. Eu levantei, fui descendo assim, tudo desconfiado, né, porque Deus falou, mas ele fala dentro da gente, É. né. E aí eu fiquei confuso se era eu que tinha ouvido, se Deus estava mandando mesmo eu fazer aquilo, porque eu me senti um bobo. Tudo acontecendo Lá na ali frente e e você ir eu lá no indo lá para a saindo. porta, não tinha ninguém, não tinha nem diácono, não tinha nada lá. E aí eu fui, cheguei, porque chegava na porta, depois tinha uma escadaria para descer e mais um L para sair para a rua, porque o negócio era em cima, tinha que subir para chegar nesse lugar. Ginásio. E aí eu cheguei na porta antes de descer a escada e parei ali e não tinha ninguém, não tinha nada. E eu fiquei olhando, eu falei assim: "Mas eu sou tonto mesmo, né?" Aí você Pensando, pensou: "Acho que não foi é, Deus que falou". não foi Deus, eu vou voltar para lá. Aí quando eu penso em voltar, eu vejo apontar um casal. O homem com bastão de cego, de longe dava para ver ele com aquele bastão de cego, segurando no braço da esposa e vindo com aquele bastãozinho, tuque, 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 tuque. Ah, aí eu entendi, né, que Deus Queria queria fazer um fazer milagre. alguma coisa, mas eu não sabia o que era, né, ainda não tinha acontecido cegos enxergar, tinha acontecido muitos milagres, mas ainda não tinha nenhum cego enxergado ainda. E aí eu fui encontrar com o homem no meio do caminho já, eu fui andando em direção a ele, então eu cheguei na metade do caminho. E ele vindo, eu indo, nós demos na metade. E aí eu falei para ele: "Mas vai ter a oração da cura agora, e o senhor está indo embora, né, o senhor tem que esperar o momento dos milagres", eu queria orar por ele, né, o momento da cura. Ele falou: "Ah, meu filho, meu ônibus passa 10h30 e não tem como, eu já sou deficiente, eu moro longe, se eu perder o ônibus eu não tenho como ir embora para casa, deficiente, o que que eu vou fazer? Eu tenho que ir embora agora". Eu disse: "Mas e se eu orar pelo senhor?" Ele disse: "Não, não dá. Eu tenho que ir embora agora, eu tenho que pegar o ônibus. Mulher, que hora que é?" Ele não enxergava, né. "Ah, falta tanto para as 10. Não, não, não dá". Falei: "Não, então vamos fazer o seguinte, o senhor continua andando no seu passo e eu vou orar pelo senhor andando mesmo". E aí foi incrível, cara. Eu fui andando de ré, dando, né, dando passo para trás e orando pelo homem. Quando chegou na porta que eu fui orando, eu disse: "Para, vê se o senhor vê alguma coisa". Aí ele olhou assim e disse: "Eu estou vendo metade do seu rosto". Aí eu E ele disse não para ele, enxergava não nada. enxergava nada, era cego completo, "estou vendo metade do seu rosto". Aí eu disse assim para ele: "Vamos fazer o seguinte, amanhã o senhor chega meia hora mais cedo que eu vou estar aqui, e eu vou orar antes pelo senhor do evento, não deixa de vir amanhã". Aí o homem foi embora, e eu voltei para o púlpito, né, aí eu voltei lá, fiquei contente, agradeci a Deus, porque É, Deus me usou, Deus né, que usou. coisa, e olha que Deus sabia que ele ia ter que sair, olha que Que lindo isso, Deus, é fez Deus, eu ir na Deus. porta para ele não sair sem o milagre, né, e olha só, no outro dia ele chegou meia hora mais cedo, me abraçou, já chegou sem bastão, já chegou sem o Chegando já bastão, só o bastão levou só para
para mostrar. Na verdade, ele abriu um olho inteiro, o outro ainda estava cego, mas ele enxergava tudo. Escuta só. Aí ele chegou meia hora antes, me abraçou assim, contente, mudou tudo, né? Mudou o semblante, mudou tudo. Ele disse assim: filho, falou bem assim, filho, quando eu desci a escada, que eu olhei para fora, eu li o outdoor. Tinha um outdoor, eu consegui ler o outdoor, porque ele não nasceu cego. Ele perdeu a visão, então ele sabia ler. Eu li o outdoor, ele disse: quando eu cheguei na minha casa, eu pluguei a televisão na tomada e assisti toda a programação. Olha que lindo, né, cara? Né? Aí eu fiquei empolgado, falei: não, então vamos orar pelo outro olho, que ele falou, mas o outro não enxerga nada. Orei, antes do culto, enxergou os dois olhos. Abriu as duas vistas. Milagre. Rapaz, quando nós fomos lá, eu que acho que ia ministrar, né, nesse culto. Nem teve pregação. Você já chamou ele? Eu chamei o homem, já quando o povo testemunhar. viu aquilo ali, já começou a acontecer os milagres, as pessoas começaram a ser curadas nas cadeiras já, e foi uma explosão de glória, de milagre. Então esse foi, assim, o primeiro milagre de um cego que Deus preparou tudo, né? Que lindo ouvir a voz de Deus, né? Então eu ouvi a voz de Deus, obedeci, e Deus fez esse milagre. Aí o primeiro milagre de uma cega foi uma mocinha de 16 anos, acho que dá tempo de eu contar esse Não dá tempo, cega de nascença? Cega de nascença, esse aí foi o primeiro, fantástico. Isso que era a sua oração, né? Era o meu sonho, eu queria estar num lugar, seja quem fosse, Deus usou a minha própria vida. Deus respondeu e falou: é você mesmo. É você mesmo. Mas sem eu saber, né? Não foi uma coisa assim que ele falou antes só, mas depois ele não me preparou para que acontecesse isso. Foi nos acontecimentos dos eventos. E, na verdade, é um acontecimento também lindo que aconteceu, porque nesse dia eu estava com o Geraldo Denardi, nós estávamos trabalhando com o íntimo do pai, e aí teve um trabalho em Santa Catarina, estou tentando lembrar Tubarão. o nome. Não, peraí, Canavieiras, eu não sei se é Santa Catarina ou... É ali para aquele lado ali, né? Canavieiras, eu sei que é o lugar, uma igreja quadrangular, metade de alvenaria, metade de tábua, grande, igreja bem grande. E aí eu não era o preletor era o Geraldo Denardi. Só que a gente, naquela época, eu tinha igreja, foi bem no começo, né? Eu tinha igreja. E aí ele tinha um combinado comigo, que a gente só pregava nos lugares até sábado. Podia ser de qualquer dia até sábado, porque domingo ele pregava na igreja dele e eu na minha. A gente não abandonava nossas igrejas no domingo. Havia campanha, mas sábado acabava e domingo... Domingo tinha que estar nas nossas igrejas. Era um combinado dele comigo e eu também tinha que cuidar da minha igreja, né? E aí foi esse o combinado, vai ser sexta e sábado. Aí eu fui com ele, viajamos para lá, tal, fomos muito bem recebidos, colocaram a gente num apartamento, só nós dois num apartamentão, e lá tinha até um vídeo que foi muito impactante, Cláudio Freidson, bem no início do ministério do Cláudio Freidson, que recebeu do Benny Hinn, né? Então ele ia nos estádios, e ele dizia assim: galeria 1, receba a unção. Aí o povo, blá, 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 caía tudo no poder, e eu vi aquilo, fiquei, né, impactado com aquela maneira de trabalhar de longe, né? Mas a unção não era muito cura, e sim a presença, a glória, né? Mas amém. Só que aí aconteceu que tinha... como que se diz, uma convenção da Quadrangular aqui em São Paulo, e eles convidaram o Denardi. Então o Denardi tinha pregado na sexta e ia pregar no sábado, com cartaz divulgado, rádio divulgado, nome dele, Geraldo Denardi vai estar pregando e tal, e eu era o escudeiro dele, né? Tava junto ali, era um amigo, né? A gente ministrava junto, mas ele era o preletor com tudo divulgado, cartaz e tudo. E aí ele chegou no pastor da própria denominação e disse: eu não posso ficar, porque a liderança está me chamando para ir para a convenção, que eram os pastores dele, do outro também. E aí ele também não pôde negar, né? Ele não pôde falar: não, a convenção está chamando, você tem que ir, sobrou para mim. Tipo assim. Fala assim: ó, você vai substituir. Aí ficou chato, porque eu olhei para a cara do pastor, o pastor ficou decepcionado, derrotado. Ele disse assim: como eu vou explicar para as pessoas que o preletor não vai estar aí, que vai estar uns... Ele não falou, mas eu percebi que eu seria o tapa-buraco, entendeu? Que eu seria o step, né? Eu estava ali só como step, e aquilo me magoou também, porque eu falei: agora eu peguei uma bomba, vamos dizer assim, né? Um pastor triste, magoado, uma igreja que era para estar outro que vai aparecer.
E aí, rapaz, eu fui orar, né, porque eu senti o peso, caiu a responsabilidade sobre as minhas costas, né, Hum. tinha muita gente e tal, muito doente, e aí caiu e eu fui orar, não senti a presença de Deus. Fiquei travado, você sabe, assim, eu mesmo, meu emocional, a Ficou tudo, né, responsabilidade que tudo aconteceu. tudo deixou me tra aí o Espírito Santo falou assim para mim: "Sai desse apartamento", falou bem assim para mim, por quê? Eu estava confinado dentro de um quarto orando e eu não conseguia romper, na minha oração passou, porque Deus falou comigo, mas eu não sentia que passava, então eu não rompia. Sabe quando você sente que Que não tá não estava fluindo, não tá sentindo a fluindo. presença, é. Aí o Espírito Santo falou: "Sai, sai e vai andar". Aí eu precisava comprar umas toalhinhas, que a gente gostava muito de usar as toalhinhas para enxugar o rosto, para às vezes impor a mão e não tocar a pessoa, e tocar com a toalha, né, uma toalhinha. E eu peguei e falei: "Ah, vou comprar então uma toalhinha". Aí saí para rua para procurar toalhinha, para comprar uma toalhinha. E aí era na época ainda do Orkut, lembra do Eu Orkut? lembro do Orkut, Antigo, né. antigo, E tinha telefone ainda de gabine, a época das gabine de telefônica. eu lembro. É, lembra disso aí? Tinha ficha ainda, a tempo Isso, com das fichas, ficha, isso ficha aí, ainda. gabine. Aí eu estava passando em frente uma gabine dessas daí que era como uma lan house, né, tinha um É. computador e tinha a gabine também para ligar. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: "Vai, abre o seu Orkut e entra lá", falando para mim. Aí eu fui, tinha um cara lá, dizendo assim, ele viu que eu estava online, né, que dava para ver, ele mandou um recado assim, pastor, na época eu era pastor ainda: "Pastor, eu não aguento mais de dor nas costas, eu não tenho um rim, eu tenho uma pedra, o meu rim é uma pedra que uma partezinha só é o rim, o resto é pedra. Eu não aguento, tenho que ministrar à noite", é um adorador, né, um cantor, uma bênção da igreja Yohanan, São Bernardo do Campo aqui. E eu não aguento mais, eu tô morrendo, eu tô urrando, eu tô gritando aqui. Aí eu falei assim para ele: "Me dá o número do seu telefone aí, manda agora aqui o número do telefone no computador, que eu vou ligar para você". Aí eu fui lá, comprei as fichas e liguei para ele do telefone da gabine. E fiz a oração pelo telefone. O homem foi curado instantaneamente. Aquilo mudou a Aí atmosfera. já Aí pronto, você aí eu já falou: virei, eu já tinha um testemunho para contar, já fiquei radiante, já fiquei alegre. Quando eu fui para a igreja, eu já fui outro homem já, renovado. Deus me renovou, né, que renovou. bacana. Aí cheguei renovado, cheio da presença, isso no sábado. Cheguei ali muito renovado, né, e logo um cara sentiu a unção sobre mim, e ele pegou e agarrou nos meus pés, pastor. Eu estava no púlpito, assim, ele agarrou nos meus pés, caiu nos meus pés, agarrou o meu pé e não soltava o pé, e eu queria sair dele, porque eu, né, queria andar e o cara segurando meus pés. Eu tive que abaixar e tirar a mão dele do meu pé, que ele não largava. Quando eu tirei a mão dele do meu pé, que ia começar o culto, que não tinha começado ainda, aí chegou uma família e alguém disse assim: eles querem conhecer o pastor, mas eles pensavam que era o outro pastor. E o Denari. É, pensava que era ele. E aí eu fui, ué, o que que eu ia fazer? Quer conhecer o pastor? Eu fui lá, não falei nada, não sou eu, não falei nada, eu fui lá. E aí eu cumprimentei 1, 2, 3 e dei a mão assim, sabe, dei a mão assim para a direção de uma pessoa assim, aí veio uma mocinha, devia ter uns 13 para 14 anos. Ela pegou na minha, colocaram a mão dela na minha e ela veio tocando assim, veio me tocando, foi e me tocou. Aí eu já entendi que era cega, nasceu cega. Filha de um pastor da quadrangular. Aí tocou, tocou assim. Aí eu senti tanta presença de Deus, era tão forte a presença de Deus, que imediatamente eu ministrei sobre ela. E ela usava um colete de um coletinho para segurar o pescoço, que ela também tinha um problema na coluna, além de ser cega, tinha um problema na coluna, prendia um negócio de ferro assim. Aí eu ministrei sobre ela, ela caiu no poder, começou a adoração e ela ficou no chão. Eu não tinha fé, acho, nunca tinha acontecido o milagre de cegos de nascimento, porque logo eu descobri que ela era cega de nascença, falaram para mim, ela nasceu assim. E aí, como eu não tinha fé para dar um comando de ordem, eu não tinha, Não tinha sinceramente, fé não de tinha para dar o comando de ordem ali na ficar frente de todo cego de mundo, aí eu falei assim: "Deus, permita que ela veja pelo sobrenatural, que ela veja os teus anjos", falei assim, voz baixa, falei
né, que ela tenha uma experiência com o Senhor, não pedi para ela enxergar. A visão física, a visão Isso, espiritual. pedir espiritual, né, que ela possa ver os seus anjos, que ela possa ter uma experiência com o Senhor, foi o que eu pedi, e deixei ela lá. E aí ela começou a adorar, como os dançarinos, essas pessoas que adoram, começou a gesticular, né, ela fazia gestos, assim, e ficou lá uns 20 minutos lá, adoração, tal. Aí eu peguei de volta, né, depois da adoração, e aí eu falei: "Não, mas não pode essa menina ficar, né, todo esse tempo aí no chão aí", eu pensando, né, já preparando ali a mensagem, pensando naquilo. Aí eu falei assim: "Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um obreiro, porque ela tem esse negócio no pescoço, vai que alguém levanta ela de mau jeito, então eu vou chamar alguém da família também". Aí eu disse assim: "Ou alguém da família dessa mocinha e um obreiro, ajude ela a levantar". Ela estava na frente do púlpito. Aí vieram a família e alguém levantou. A menina levantou, começou a andar para a nave da igreja e começou a falar: eu tô vendo, mas doida assim, eu tô vendo, eu tô vendo. Aí eu peguei, nem preguei, peguei o microfone, isso já foi no primeiro dia, nem preguei. Peguei o microfone e dei para ela, assim. Acho que tinha começado só a mensagem, né, e pedi para parar, para levantar ela. Aí dei, assim, o microfone para ela e ela começou: "Ah, eu tô vendo", mas ela não sabia que ela estava vendo, ela sabia que era pessoa, porque Pessoa ela nunca já tinha tinha nunca idade, mas nunca tinha visto uma pessoa, então tudo para ela era novidade, novo, ela né. mesmo estava E espantada. ela ficava E a assim, e a família família foi para a parede e começou a esmurrar a parede. Eu chorando. nunca tinha visto aquilo, começaram a esmurrar a parede, Que pá, esmurrar a parede, começou a entrar desespero, uma loucura na igreja, de e as alegria. pessoas começaram a, porque ela era filha, todo mundo soube quando nasceu cega, imagina toda a história da família quadrangular ali, Quadrangular, então era sim. muito, então as pessoas começaram a se rasgar o cabelo e entrar em desespero de alegria, sabe, não sabia o que fazer, não sabia se jogava a menina para cima, se E abraçava, a se você que mordia, corria, não gritava, sabia, entraram num desespero, e aí Deus começou a me usar. Eu aproveitei aquilo ali, aí a glória já também. chamei os doentes para frente, já começou pá, 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 pá. Aí Deus foi curando, 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 curando. Tinha uma mulher deitada numa cama, assim, ela estava numa cama do lado do altar, levantou sozinha, ninguém tocou na mulher, ela estava paralítica, levantou sozinha lá da cama, e foi muito forte o negócio, Foi muito muito forte. forte. Aí, só para terminar, foi a primeira cega de De nascença. nascença. Aí o pastor chegou em mim e falou: "Não, você não pode ir embora amanhã, você não pode ir para sua igreja, tá vindo 5 ônibus. A notícia já espalhou, É. já alugaram Então, 5 acabou ônibus". gostando do Steph, né? Gostaram muito do Steph. "Ó, está Do chegando Steph. aí 5 ônibus e não tem como você ir embora". Eu liguei para minha igreja e falei: "Olha, eu não posso ir embora, os milagres estão Milagre acontecendo aqui, não tem como, põe sobrenatural. tal pessoa para pregar e eu vou ficar aqui". É, Aí mas tremendo. fiquei. Mas, ó, aproveitando o apóstolo, você quer levar essa unção, ele já ministrou no Brasil inteiro e fora do Brasil, 35 países, 35 países. 35 Eu países. Então lembro e cumpriu, né, aquela cumpriu aquela profecia. profecia, E né, do cego, vai mudo, surdo também cumpriu. se cumpriu, viajar, ele ouviu quando tinha 16 anos, Isso. e hoje faz a escola do sobrenatural. Tem no canal dele, mas só que ele vai na igreja com esse propósito de ativar dons, liberar essa unção para outros serem usados. Levantar uma geração para E Deus, né. levantar uma geração. E também uma maneira de você pegar essa transferência, você ouvindo, assistindo a mensagem, esse podcast, no canal dele, e ele está lançando 2 livros. Vamos falar primeiro desse livro aqui, ó, Coração em Chamas. Ele está lançando esse livro. Como ter um coração incendiado pelo verdadeiro É, avivamento, que está escrito aí também embaixo, isso, né. embaixo aqui. O Então, que fala desse livro esse livro especificamente? é a transição de um homem natural Aqui conta o seu testemunho. para um homem vivendo o sobrenatural. Tudo parte do que eu contei aqui vai estar em detalhes Um aí, né. detalhe mais E específico. um dos detalhes que vai estar aí é como eu venci o problema, desse negócio de cair, porque mesmo depois de tudo isso, eu ainda fiquei com trauma. Então as pessoas Mesmo assim ainda tinha barreira? aí as pessoas começaram a cair nos Mesmo você eventos. caindo? Não, mesmo eu caindo e mesmo eu orando, as pessoas começaram a cair, eu falei para Deus: "Por que que as pessoas têm que cair? Não dá para o senhor curar as pessoas em pé mesmo?" Mas era por causa dos outros, né, Por tem causa do igrejas. ensinamento. Era por causa dos outros, é porque eu tinha preocupação com
como eu tinha preconceito, muitos também tinham na Sim. época, há Ah, você ficava 22 anos com atrás. medo que os outros ter Isso, barreira, achar ruim. isso. Então eu peguei e falei, né: "Deus, por que que tem que cair?". Aí Deus me ensinou na palavra o que acontece. Na verdade, não é que tem que cair ou não tem que cair, é que a glória de Deus vem com tanta força que o corpo não suporta ficar em pé perante a presença dele, desmorece, entendeu? Não é algo. E aí ele me ensinou na palavra algo que a partir dali eu não questionei mais, que vai estar dentro do Tá livro. dentro Então do você vai livro. aprender, né, como vai estar uma passagem Olha, bíblica. e é um livro grossinho, bastante É, conteúdo. muito conteúdo. E Bastante aí esse livro ele vai ter mensagens, e no fim dele, se você acompanhar a Escola do Sobrenatural no YouTube, que é gratuito, né, você não vai pagar nada por isso, e você vai ter as videoaulas, aprendendo tudo o que eu aprendi que mudou a história da minha vida, você vai ter gratuito. E o livro, no fim do livro, as últimas 20 páginas do livro, 24 páginas, é a escola. Então a pessoa pode acompanhar lá e ter o acompanhamento ó, com o que livro, é uma bênção. apostila já. E é o livro que eu uso no seminário. Então, quando eu vou dar o seminário, É esse eu não daqui uso que mais a você apostila, eu uso o livro agora, ó, que né. Então a bênção. pessoa, ela Que antes levava uma apostila, agora tá mais isso, agora moderno. moderno, com livro, né. E E mais bonito, aí né. e esse livro é muito forte, vai ter aí, acontecimentos fantásticos, ensinamentos, né, chaves de como você vive e mantém esse fogo aceso. E o outro É, e tem livro. outro livro que ele tá lançando também, Unção, o derramar do Espírito. Como receber, manter o fluir. Isso que é interessante, É, receber, manter manter e e fluir. fluir. Então quer dizer, A unção do Espírito por Santo. quê? Porque tem pessoas que recebem a unção, mas não sabe, se mover na unção. É, tem E uns que já receberam tanta transferência de homens e de e Deus. alguns são imaturos também, né, É, não também tem a tem isso, né. maturidade, então isso atrapalha muito, né, imaturidade, meninice. Então uma das coisas que uma chave que Deus deu para mim, que ele falou comigo, foi o seguinte, eu nunca esqueci, nunca vou esquecer isso. Ele disse: "Filho, eu te dei uma unção, não contamine a unção que eu te dei". Isso é sério. Sério. Não contamine, ela é santa. Então eu carrego essa unção com muito zelo, com muito prestígio, com muito cuidado, com muito temor, porque Deus me confiou algo que é dele, né, algo que vem sobre Vem mim, dele, mas né. é dele. E ele disse isso: "Não contamine". Então eu nunca vendi a unção, eu nunca banalizei a unção, eu nunca chacoteei a unção, não sei se você entende, Eu fico entendo. brincando com as coisas de Deus, né. Você vê muita meninice na internet, pessoas até que recebem a unção, mas não sabem lidar. Um aprende com o outro. Se você aprender com o que faz coisas que desagrada até a Deus, né, puxa a glória para si próprio, você vai ver as minhas ministrações, toda a glória é de Jesus, quem tem que aparecer é ele é o rei, tudo é dele, tudo é para ele. Você vai ver um trabalho sério, É. né. E o Então, e o que uma é e o que é bom do apóstolo, nós vê isso, que teve um dia que o apóstolo ministrando lá na igreja, você estava até ministrando sobre a paternidade de Deus, a pregação, e para você ver, o apóstolo tem a unção, mas não precisa nem se exibir para falar: "Ó, eu tenho, mostro", tá. E aí ele falou assim: "Fique de pé". Aí quando ele vai ministrar, às vezes na nossa igreja, em algumas igrejas, fica de pé e afasta as cadeiras, fica mais fácil de ministrar. Aí quando você fala assim, ó, fica de pé, tinha um irmão que é pregador, é conferencista lá, mas ele disse que na hora que você falou: "Fique de pé", e ele ficou de pé, a unção tocou nele. Sem o apóstolo estar ministrando nada, só ficar em pé, o poder de Deus tocou e ele falou assim para mim, que ele sentiu algo que nunca tinha sentido na vida e falou: "Eu quero isso para minha vida, eu quero isso para minha vida", que ele foi impactado e algo bem simples, algo o apóstolo ministrou sobre a paternidade, falou: "Ó, fique de pé, comece a ministrar", mas os milagres acontecem, a unção. Por isso que é importante estar aprendendo. então, aí esse livro ele ensina isso, como receber, que não é difícil o receber, o difícil é o que eu ensino depois, é manter, Manter né. Então como que você vai manter essa chama acesa? Eu posso falar com propriedade, são 22 anos 22 carregando a anos. unção e vivendo os mesmos Dessa milagres. experiência que aconteceu faz 22 Não anos, esfriou, muito pelo contrário, tem aquecido, tem aumentando. aumentado. E a segunda coisa que Deus falou para mim foi isso: "Quanto mais você der do que eu estou te dando, não retém a minha unção, dá o que eu estou te dando, mais você vai crescer". Então é um segredo para você. Você Eu, recebe, há mantém. poucos dias, eu fui numa igreja e o pastor disse assim para mim: "O senhor vai transferir unção?"
Perguntou para mim. Aí eu falei: "Ah, depende de Deus, eu sou movido pelo Espírito de Deus, eu não tenho unção para dar para você, quem tem é o Espírito, então eu sou movido por Deus". Ele disse assim: "Se o senhor for transferir a unção, é só para mim e para minha esposa, não quero que o senhor ore por ninguém da minha igreja". Mas Eu por não quê? respondi não, egoísmo, não quer que ninguém cresça. Ele não quer que os pessoal cresça, é Não, o só quer contrário, eu ele. levava o Então, apóstolo lá na igreja e falava: você "Ministre todo entendeu? mundo", que todo mundo Só sendo que usado. assim, eu não respondi nada, nem que sim, nem que Como é não. que você Eu achou? sou um homem au não, eu sou um homem autônomo, não sei se você está entendendo, Sim, ninguém põe mas você não cabresto em achou mim. estranho, né? Claro, eu já entendi o que estava acontecendo. E a hora que chegou a hora, meu amigo, eu transferi a unção sobre todo Para mundo. todo mundo. Ué, eu Não fui ali, obedeceu. é eu que estou ali para fazer o trabalho, eu tô Ele que entendeu? convidou. Ué, eu transferi aonde Deus me mostrou, não que eu, afrontei, não, Sim, não é isso. onde Deus deu a direção. Claro, mas tinha gente de outros lugares que foram para receber, que estavam com o coração, estavam chorando, cheio da presença, já como que eu ia reter a mão, se Deus tinha É, falado para mim: "Não retenha a minha amém. unção aonde eu quiser derramar". Então, um homem que vai me frear? Não. Então, Mas eu acho que é não houve um problema, assim. pensamento limitado, É, né? limitado. Limitado assim, porque se o pastor pensa que todos, é que eu acho que com medo de perder o lugar, talvez, em alguns casos. É. Mas se você, o meu pensamento é assim: se todo mundo fluir em milagres, em curas, isso vai ser bom para a igreja. Vai ser por isso tanto que eu levei lá Claro, na o esse é apóstolo o para fazer a propósito, escola do justamente. É sobrenatural, por isso que o Espírito Santo não atua em muitas igrejas, porque às vezes os líderes travam, eles, né, que é põem impedir põem barreiras. limites, né. Então o que eu ensino muito é uma coisa Apóstolo, eu queria assim. que o apóstolo, em cada dom, ele ensina, e no canal dele, dom de cura, dom de milagre, mas eu queria que você falou algo no começo que você recebeu e já manifestou. Você Palavra de aprendeu na conhecimento. escola a palavra de conhecimento. É claro que é algo muito profundo, ele tem um vídeo lá, acho que tem 45 minutos, é mais de 1 hora falando desse São dom, mas 2 vídeos 2 dessa vídeos, né, da escola, né, palavra. parte um e parte Mas 2 e às dá vezes uma até parte 3, sim. pincelada, como funciona essa palavra de conhecimento, que é o dom de revelação para cura. Se pode falar esse pouquinho. Claro, até tá aí, pega o livro para mim. Qual esse? Esse Esse aqui? aí, tá, vai estar aqui, quer ver? Bacana, né. A gente já usa aqui só para mostrar que tem no livro aqui, né. Deixa eu achar a página aqui só. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma novidade do apóstolo que está começando. Não fez nenhuma viagem ainda, né? Daqui a Não, pouco nós não, vamos falar vamos lançar, né. para invadir o Brasil inteiro. Então, aqui, ó, no meu livro aqui na página, deixa eu ver aqui, mais um aqui. No meu livro Coração em Chamas, na página 187, o que é uma palavra de conhecimento, né? O que é o dom da palavra de conhecimento? Porque lá em 1 Coríntios 12, a partir do 8, nós vamos ter uma lista de dons espirituais, que são ali os 9 dons. Depois tem mais algumas referências de alguns outros dons em outra passagem. Mas ali está o básico, vamos dizer assim, algo muito forte. Fala sobre os 9 dons e dentro desses dons vai falar o dom da palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Não tem nada a ver com a ciência, da humanidade, por exemplo, a ciência Conhecimento, conhecimento, aumentou a ciência, do país, do mundo, né, hoje a gente tem tecnologias, não tem a ver com isso. É ter ciência e conhecimento de uma revelação de que você não sabe, não é algo que você vai estudar, é algo que é revelado. Então, Deus revela algo para mim de uma condição sua, a qual ele quer curar, que eu não sei, mas que você sabe que tem aquela dor, aquele problema, aquele sofrimento, que quando lhe é revelado, isso aumenta a fé de quem precisa e aumenta a fé de quem ministra. Então, uma palavra de conhecimento é uma revelação concedida pelo Espírito Santo de algo que eu não sei, por isso que é revelação. Então, não se trata de adivinhar, não se trata de eu saber que a pessoa tem uma coisa, aí eu uso aquilo. Não. É uma revelação, revelação. é algo que eu não sei e me é revelado. Então, aumenta a fé da pessoa e aumenta a fé de quem ministra também. E isso é uma chave. Então, por exemplo, eu vou te dar como isso funciona
na prática, como hoje uma pessoa pode receber ou entender que tem esse dom e não sabe como fluir nesse dom. Eu estava ensinando sobre palavra de conhecimento, para você entender como ele flui rápido, e tinha na primeira cadeira um pastor de uma outra igreja, ele era de uma outra denominação, estava ali aprendendo, e ele tinha uma célula no outro dia, e depois à noite voltaria para a continuação do ensino, das reuniões que eu estava dando, que ele que já era culto no outro dia, né? Nesse dia era ensino, no outro era culto. Bom, esse homem foi no outro dia para a célula dele, mas ele fluía muito em libertação, uma pessoa que trabalhava muito com quebra de maldição, libertação, porque cada pessoa ela tem assim um despertar para alguma coisa, um chamado, né, para alguma área na vida dela. E aí, esse homem era na área de quebra de maldição, de libertação, então ele não tinha costume de orar por cura. Porque ele entendia que não era o ministério dele, e ele não explorava isso, explorava mais o que fluía na vida dele, que era o que ele vinha acontecendo. Bom, e aí ele participou dessa reunião, desse ensino, né, que é uma palavra de conhecimento, como receber uma palavra de conhecimento, como entregar uma palavra de conhecimento, como Deus dá, tal, que eu ensinei. E aí ele nunca tinha acontecido isso com ele. Aí ele pegou o carro, estava indo para a célula e sentiu o joelho dele. Ele não tinha problema de joelho, não tinha nada, mas ele teve uma sensação de um inchaço e uma dor, como uma agulha entrando no joelho dele assim, e ele olhou para o joelho e ele falou, nossa, meu joelho está inchado, porque a sensação é de que estava muito inchado, mas ele olhava para o joelho, estava igual. Não estava inchado, era a sensação. Ele sentia o joelho e sentia a dor. E aí ele lembrou, palavra de conhecimento que o apóstolo ensinou lá ontem, está acontecendo comigo agora aqui. Eu vou fazer o teste na minha célula. Então, quando chegar na célula, eu vou experimentar para ver se realmente é uma palavra de conhecimento. Bom, aí começou a célula dele normal, culto na casa, e no meio do caminho ele lembrou, né, sentiu aquela pontadinha e entregou aquela palavra de conhecimento. Por acaso tem no nosso meio alguém com o joelho inchado, joelho direito, e parece que uma agulha entra no joelho, assim, uma dor, né? Aí a mulher começou a chorar, a anfitriã da casa, e disse assim, hoje eu estava orando, pedindo para Deus, porque eu não aguento mais, eu não consigo andar, estou sofrendo, estou tomando infiltrações, a agulha, estou tomando infiltrações no meu joelho, e eu orando para Deus fazer alguma coisa. Aí ele disse assim, olha, eu não sei muito, aprendi ontem sobre isso, mas eu tenho certeza que Jesus vai curar a senhora, porque o apóstolo diz que quando Deus mostra, é um decreto de cura, quando ele mostra, ele vai curar, então eu vou orar com fé. E aí ele foi lá e ministrou, como eu ensinei também, não pedindo, dando comandos de ordem, que faz parte da escola, né? Aí ele deu comando de ordem no joelho, desinchou o joelho da mulher, imediatamente a dor parou, na hora. E eles ficaram todos impressionados, inclusive ele ficou assim, nunca tinha visto aquilo, ele ficou... Aí disse que enquanto ele estava impressionado vendo o joelho, ele sentiu 2 pontadas no peito, e já estendeu, disse, bom, tem alguém também com algum problema no seio esquerdo? E eu senti aqui 2 pontadas, uma mocinha começou a chorar e disse, acabei de fazer exame, estou com 2 cistos. Aí ele ministrou sobre a moça e o cisto era palpável, sumiu imediatamente e ele foi ativado. Naquela noite anterior. Recebendo o ensino, ele já foi ativado. Já foi ativado, porque ele recebeu a transferência de unção. Para você ver, você está só ouvindo aí, você já é ativado. Pode ser ativado, você já recebe, porque muitos já têm. Então, como que Deus... Às vezes não percebe, né? Porque às vezes vem como um pensamento. Eu recebo palavra de conhecimento muitas vezes como se fosse um pensamento. Aí aqui no livro fala isso, o que é uma palavra de conhecimento, é uma revelação dada pelo Espírito Santo. Nem precisa falar tudo do livro, que aí deixar o gostinho para o pessoal. Como faz para adquirir os livros, apóstolo? Quem estiver entra em contato, eu vou deixar aí um telefone, né? Pode entrar em contato com você, no canal nós vamos colocar lá. Vou deixar o Instagram do apóstolo na descrição aqui do vídeo. Isso. Aí você pode entrar no Instagram. É meu nome, né? @Marcelo Casagrande, já entra. E o YouTube Marcelo Casagrande e o Facebook também Marcelo Casagrande. Então, tudo meu nome só. Aí pode fazer o pedido dos livros, vale a pena. A importância de especificar quando você recebe, só os tópicos, né? Que é o que tem no livro, que é muito importante, né?
O momento certo de receber, que é a todo momento, qualquer hora, não é só na igreja, não é só num Igual ele estava carro. indo para a célula, Isso, dirigindo o então carro, ou em casa você recebe, né, e aí depois você vai encontrar com essas pessoas e é, Deus vai te usar para curar, né. como Como Deus dá a palavra de conhecimento? Então a maneira mais comum das pessoas receberem esse dom é sentindo. Então, ou sente uma dor, ou sente um inchaço, ou sente como uma pancada no lugar, uma dor específica no pé, numa região. O importante é especificar e também não ser nada que é seu. Se você já tem um problema, você não considera como palavra de conhecimento. Então, Deus dá isso porque quer curar a vida dos outros. Então, pode ser sentindo, que é o mais comum, lendo, você pode ler um cartaz, lendo uma tipo uma visão, pessoa, uma ler, frase, né? né, Você pode ler uma impressão, que foi o que ele teve, a impressão de inchado, mas não estava inchado, mas era uma sensação, né, uma impressão. expressão. Então pode ser uma dor seguida de uma impressão, por exemplo, uma dor no peito, eu tenho a sensação que é o pulmão, ou tenho a sensação que é uma Que costela. é a impressão que É, que é uma maneira que Deus fala com a gente. Falando, às vezes você está falando, sai uma palavra da sua boca que não tem nada a ver com o contexto, você por não tinha nem exemplo, programado e nada, e sai sai essa aquela palavra, palavra. coração, rins, aí você para e pergunta, está acontecendo alguém com você ou na família, né? Sonho ou visões, né? Mas direto para essas coisas, envolvidos com a cura, Com a né? cura, Para né. você não confundir, porque sonho todo mundo sonha, né? Tem sonhos que é de Deus, tem sonho que não é de Deus. A visão é mais específica. Um exemplo claro da visão, uma moça, do sonho, né? E seguido da visão, uma moça sonhou aqui em Mauá, né, perto de vocês ali, ela Perto, sonhou com uma vizinho. criança vomitando. Acordou de manhã, quando foi abrir o portão para ir na padaria, encontrou uma mulher descendo com uma criança vomitando. Ela nunca ia orar pela criança. Mas ela Mas já tinha sido ensinada. e aí, no sonho, ela viu a visão. Ela correu na mulher, nunca iria acontecer isso. Então, a palavra de conhecimento é uma chave que vai abrir portas, que vai fazer quebrar barreiras na vida de pessoas, que eu vou contar rápido aqui, só para a gente encerrar essa parte. Aí ela foi correndo na mulher e disse: acabei de aprender, sonhei, e o seu filho está vomitando, eu vou orar por ele. Orou, o menino foi curado, em vez de ir para o hospital, a mulher voltou para casa e depois foi para a igreja à noite. Olha, já serve como Ganhou uma testemunho, vida ganhou para uma Jesus e vida. ainda foi dar o testemunho na igreja, né? Então, há muitas pessoas, meu pastor, que elas não iriam para frente receber oração de jeito nenhum. Por exemplo, se uma pessoa, você vai entender o que eu vou dizer, uma pessoa fala assim: ah, os doentes, os enfermos que estão aqui hoje, vem para frente para receber. Imagine uma mulher que o médico disse assim: o seu olho morreu, seu olho morreu. Nós vamos aplicar um líquido no olho só para ele ficar estático, para que você não perca, não tenha que pôr um olho de vidro, mas não vai funcionar mais. Você acha que uma pessoa dessa vai para frente receber Não oração? vai. Porque Ah, não ele vai. já fala: "Não tem Isso, jeito não mais, tem jeito. não Já, tem jeito mais". né? Uma outra que foi curada, essa mulher foi curada por uma palavra de conhecimento. Então, quer dizer, a palavra específica Despertou a fé dela. despertou, ela foi para frente e recebeu um milagre num olho que estava morto. E Deus reviveu o olho E é dela. interessante, apóstolo, você falando isso, desperta a fé tanto do doente e da igreja também, que a igreja fala: Isso, "Olha, foi claro. falado lá, E nesse caso é de a ter mãe quem do ministra". pastor. Já pensou? A mãe do Olha, pastor estava cega, desenganada, e Deus curou, e o vídeo está no YouTube. Tudo que eu estou contando aqui, você vai lá no YouTube, você vai vai ver lá os ver os milagres, milagres lá. estão lá. E aí, um outro caso de um homem que tomou um tiro, até eu lancei no Facebook esse vídeo agora. Se você procurar no meu Facebook, você vai achar esse vídeo agora. Se entrar O no vídeo, Facebook, você vai achar. depois eu vou dar uma olhada É lá. lindo esse aí. Lá nos ribeirinhos, que eu faço muito trabalho É, com barco nos ribeirinhos, né? foi bastante, As igrejas para em mim cima da fazer água. O viagem. ano que vem eu vou de novo, você pode ir comigo na caravana, e depois nós vamos falar rápido Ah, aqui do ônibus, senão não vai dar nem tempo. não dá tempo. É, é muito assunto, né? Muito Aí, milagre. esse homem aí, rapaz, nem eu teria coragem de orar por ele. Então, a palavra de conhecimento, ela até tira a nossa dificuldade, como tira a dificuldade de alguém de receber oração. Você vai entender. Você acha que nem oraria por esse homem, mesmo que ele não viria para frente, se não fosse pela palavra de conhecimento. Nesse YouTube que eu, nesse Facebook que eu lancei ontem, então tá aí, né? É, depois que o homem é curado, porque eu entrego uma palavra de conhecimento do ouvido direito. E ele só ouvia com o ouvido esquerdo, não ouvia do ouvido direito e nem enxergava de vista nenhuma. Ele tomou um tiro.
Um disparo que entrou aqui na fronte dele e foi arrebentando tudo e arrebentou o osso aqui da parte de baixo e cegou e ficou surdo. Aí eu Com um entreguei tiro. um Então, vamos dizer, tiro. humanamente não. Não, porque arrebentou tudo, os estilhaço, E vai comeu tudo que tinha lá dentro. cortando os Isso. nervos É isso aí, ópticos, tudo. cortou, acabou com tudo. E aí eu entreguei a palavra de conhecimento, a mulher cutucou ele e falou: "Vai lá, É vai, você. vai lá", fez ele ir. E ele foi meio que desconfiado, Não cego, acreditando. né. E eu nem sabia, eu ministrei sobre ele sem saber do Se falasse problema. do problema antes, Eu aí ia diminuir a minha vai fé. diminuir a fé, falar um Porque, problema desse. poxa, um tiro, quebrou tudo lá dentro, né, arrebentou tudo, imagina que É. situação. E aí o homem caiu, porque eu ministrei sobre o ouvido, não sabia, não perguntei, não dá, era muita gente, não dá para perguntar direito o que estava acontecendo. Aqui que está acontecendo? Ouvido, aí ministrei sobre o ouvido, Nem falou da cegueira. não, caiu lá no poder, não lembro direito, sei que ele caiu, já faz uns anos isso aí. Ele caiu no poder lá, não tô nem de barba lá, tô sem barba. Ele caiu lá no poder e de repente a mulher dele, depois de tanta cura que estava acontecendo, porque ele ficou um tempo no chão, cheio da presença de Deus. E você vai aprender isso no livro, como é que eu venci isso aí, né? Do Tá nesse aqui, preconceito, tá na nesse chama. aí, do Chama, preconceito. depois tem a unção para fluir. E aí esse homem, a mulher dele começou a gritar: "Ai, agora ele tá me vendo, ele tá me vendo". Não tem essa parte lá, mas tem essa agora. Aí eu vou lá, né, pena que não filmaram tudo, aí eu vou Se lá, pegasse essa parte, todas as ela falando: "Ele tá me vendo aqui". Aí eu fui lá, falei: "Não, mas o que que tá acontecendo?". Aí o homem diz assim: "Põe a mão aqui". Quando eu ponho a mão aqui nele, tem um buraco aqui. Aí essa parte pegou no vídeo. Pegou, essa tem no vídeo. Aí ele fala assim: "Põe a mão aqui". Quando eu coloco a mão aqui, tem um outro buraco aqui que quebrou o osso. Aí ele falou assim: "Uma bala entrou aqui e foi comendo tudo, arrebentou tudo, saiu aqui. Eu fiquei surdo e cego, tô ouvindo e enxergando". Eita. Então quebrou, assim, ele não iria para Não ia, frente, eu não ia né. acreditar. E também o próprio quem está ministrando, se falasse Justamente. para você, É, viu ia muito milagre, diminuir, mas diminui porque, um poxa, pouco. não é fácil um É, negócio desse, né, a creio pessoa que vai. tem um menino, Tá lá no tá lá, Facebook, tá lá esse no aqui Facebook. também tá lá, ó. Tem um menino Aí que fala isso aí, pegou depois vamos falar do Rony, senão não dá é, tempo. é esse aqui para terminar. Tem um menino no Chile, que ele puxou minha perna assim, um menino pequeno, puxou minha perna. Aí ele fez assim, né, ele só apontou assim, e disse assim: "Eu quero ser curado". Rapaz do céu. O menino É, nasceu com uma deformação no peito, sabe aqueles peitos de pombo eu que já que vi se aqui, fala? fica Que é um para tipo fora, para fora assim, e para estufado. dentro é um buraco. Ah, não, Então ele esse não. tinha Eu vi uma vez uma um entranha. estufado É, aqui. e ele tinha uma entranha, assim, para dentro, então o peito dele era cavado para dentro, assim, né, a carne ia lá dentro, não sei Lá se você dentro entendeu. fica o buracão assim. Um buracão e aqui era mais alto. E aí a mãe falou: "Ele não pode pôr camiseta, é feio isso Né, aí, que ele não fica pode", quer dizer, ele levantado, não né. pode ficar sem camisa, né, não pode ficar sem camisa, porque é feio, choca as pessoas, É. né, uma criança. E aí ele puxou minha calça e falou: "Quero ser curado". Eita. Que responsabilidade, que difícil, assim, né. Pô, eu não sou Deus, né, eu sou um servo do Hã. Senhor, né, quem cura é Deus, toda a sabedoria, toda a vontade é dele, eu sou só um instrumento, né, como que eu vou resolver, né. É. Então eu tive que pedir a misericórdia, falei: "Senhor". Mas já acontece isso, né, se a gente chegar, você fala: "Ixi, esse daí". Claro, poxa vida, como não? Como tem muita coisa para ensinar, né, É. mas não dá, nós vamos ter que vir de É, novo, tem que aí vir de pegar depois novo. assuntos específicos. Aí Falar cada dom, tem porque o muita coisa. testemunho é grande, né, É. então come bastante Mas isso tempo. aqui foi bom, esse podcast, para conhecer o apóstolo, que é É, o primeiro, mas para outro no ele vai próximo a gente ensinar, ensinar, isso ensinar aí. como ministrar. E tem os livros, o É, é. YouTube, aí o menino, né, "Quero ser curado". Bom, eu ministrei, larguei ele lá e fui ministrando sobre o outro, ele ficou no poder, Ele rapaz, caiu. ele caiu e ficou lá, e eu fui ministrar. Quando eu voltei, mudou a vida do menino. Esse aí tá no Tá no YouTube também? YouTube, Deus Tá no YouTube. consertou o peito do menino, consertou, mexeu na anatomia dos ossos, de tudo. De tudo, né, carne, Mudou a nervo, história da vida da criança. Está no livro também, nesse livro Unção, está esse esse milagre milagre. aí, é, E imagine e uma criança crescendo com um milagre desse, não sai da vida dele, é um testemunho vivo de um não, milagre, né. mudou
todo o curso da vida dele, porque dele, da família namoro, dele, né, ir tudo. para uma piscina, ir pra praia, Mudou tudo, 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 mudou tudo, tudo. tudo. Então vamos ver agora algo que o Aposta vai lançar, né, não fez nenhuma viagem ainda, se der para pôr o ônibus, ele vai lançar, vai viajar o Brasil inteiro para levar esses milagres. E outro, quando o apóstolo mostrou para mim, mandou no WhatsApp, Olha lá eu que achei tão bonito. bom que eu fui Olha o no... meu tamanhinho aí, ó. Olha, o Olha ônibus o é tamanho que gigante. é o ônibus, porque eu tô pequenininho ali, ó lá, ó, tá vendo? Então explica aí, o que tem aí no bagageiro que vai ser bom para... O Tem, púlpito, sai um palco de dentro do tem bagageiro, que outra são foto? 3 metros, Olha olha essa lá, aqui, ó. 3 Daqui metros e sai meio, sai um palco puxado daí de dentro, com 3 metros e meio, com mais ou menos uns 2 metros, que é grande, né, porque o ônibus é 3 enorme, metros com 2 é grande. 3,5 de 3,5 comprimento, é né, o grande. tamanho dessa sala aqui É. quase, 3,5, dali para cá. Com 2 e pouco, assim, sai um palco dali, e aí o que acontece? Olha que Olha, é bonito, um né? ônibus Então é grande, um gigante. ônibus, o ônibus dos milagres, e agora nós vamos evangelizar as praças e as ruas, porque o meu trabalho sempre foi dentro das igrejas e esporadicamente em praça, ginásio, estádio de futebol, mas de vez em quando só, né? Que acontece esses eventos maiores. Agora não, nós temos uma igreja ambulante. Ambulante. E o que é bom, Então, apóstolo, quando eu vi o vídeo, a foto também, que tem cidade, principalmente lá no Nordeste, não sei se tem plano de ir para o Nordeste, claro, claro que sim. que o interior é muito abandonado. E chegam para É pregar o uma evangelho. atratividade. Por isso que ele é É grande. algo Ele tem novo, vai 15 chamar. metros de comprimento Olha. por 3,5 de E altura. levar a equipe. Isso. Quantas Aí pessoas? 44 pessoas, eu acho. 44. Cabe, é grande, é um ônibus Então é enorme, para com fazer ar-condicionado, evengelismo grande. semileito. Olha, É um que ônibus e bênção. o motor zerado, e tem a história, eu estou escrevendo agora a história do ônibus, né? E vai ter, porque olha que Não projeto. fez nenhuma viagem ainda. Não, já está pronto, né, tá vendo? Ele está Já está todo pronto. Já... plotado, invernizado, o palco está pronto, está tudo pronto. Só falta agora a documentação. Por quê? Ia ser como motorhome, porque seria como particular. Mas aí, isso aí são os milagres, né? É. Mas aí um homem me aconselhou, falou, mas como que você vai fazer com o óleo desse ônibus? É muito caro, é 3 quilômetros por 1 litro, então Sim. gasta muito, é caro. Falou, então leva o povo com você e já tira o óleo, né? Quer dizer, a equipe que vai junto Equipe já ajuda, ajuda, né? 40 Já pessoas ajudando, é 40, baratinho. você E já aí sai. você já tira o óleo, então foi uma ideia boa agora, então ele vai funcionar com os bancos lá em cima, normal, ônibus No banco normal, normal. semileito, O palco o está palco embaixo. embaixo ali e tal, com todo som, iluminação, tudo aí embaixo, aí cabe tudo É, aí, muito grande aí. É enorme isso aí, ó, enorme. é enorme. E parece que é pequeno, mas é Não, é enorme. gigantesco. Isso até para entrar nas garagens aí é difícil, é um ônibus rodoviário, né? E fora a experiência, porque vai uma Agora, equipe. olha que legal. O que nós vamos fazer? Nós vamos para cidades e ficar 15 dias antes, com um livro específico do ônibus. Então, vai ter a história do Vai ter a história ônibus do ônibus. e mensagens para a família, para o lar. Aí nós vamos No próprio livro do invadir, ônibus vai ter a nós vamos mensagem. invadir a cidade com o livro, de casa em casa, batendo. Somos do ônibus dos milagres, temos esse livro aqui, queremos que você vá no evento. Se Vai ser algum semeado, ser se algum dado empresário nos ajudar, nós vamos semear. Se não, nós vamos vender num preço bem bem em baratinho, conta bem para que a custo. pessoa tenha o material e queira ir. É o convite que nós vamos fazer. Convite. Então é uma invasão de poder mesmo. Invasão de poder. Vamos pôr carro de som, vou na televisão local, vou em podcasts lá na cidade e fazer o trabalho. Então, agora, como que vai ser esse trabalho? Não é sozinho chegar com o ônibus, paro na praça e vou fazer. Não, sempre tem uma igreja sediando. Sempre tem uma igreja. Assim, Então, você que é de uma uma igreja igreja, que convida o apóstolo e fala assim: ó, isso. traz o ônibus para Por minha quê? cidade. Porque aí eu treino a igreja para a igreja curar os enfermos na praça. Então eu não vou trabalhar sozinho, eu vou ter uma equipe da igreja para colher as almas, porque o que adianta eu ir lá e não colher as almas? Vou mandar a Vai alma para ganhar e onde? aí fala onde você É, vai. isso. Então a igreja ela me recebe, eu dou a escola, curo os enfermos na igreja também, por exemplo, uma sexta-feira, sábado eu dou a escola, domingo vão para a praça, de manhã, das 9 ao meio-dia. Faz o trabalho evangelístico, colhe as almas para levar à noite para a igreja. Aí é É benção. top E o aí a igreja negócio. que quiser levar faz o quê? Entre em contato. Você vai colocar os Contato contatos vai lá. no Instagram. Em apóstolo, que eu tenho um pedido, ó, que benção, que Deus use aí o Brasil inteiro, levar milagres para o Brasil Você é nosso inteiro. convidado para ir, né? Para ir É. com a gente aí. Eu Então, digo não você, todos, né? todos aqui do programa. Porque uma outra coisa legal do nosso ministério é que, assim,
você tem a sua igreja e pode fazer parte do nosso ministério. Outras pessoas têm a sua igreja, a gente não quer membro de igreja nenhuma. Não. Nós somos um ministério interdenominacional que não é igreja. Eu sou um seminarista e eu treino as igrejas. O meu trabalho é levantar pessoas para viver o avivamento. Despertar esses dons, Isso, então a unção. pessoa ela pode ser de qualquer igreja e somar com a gente em projetos. Som. Nós vamos fazer um evento em tal lugar. As pessoas vão É. para lá, participam e vão embora para suas igrejas. E eu creio que a equipadas. pessoa que faz parte de uma equipe dessa, ele volta avivado para sua igreja. E ele vai Isso. ser uma bênção, vai ser um obreiro mais cheio, mais usado, volta impactado. E uma aposto que eu tenho um pedido também para todos os convidados aqui do programa, é fazer uma oração para o pessoal, oração Claro. que sentir. Aí eu queria pedir que o apóstolo orasse para aquele que está assistindo ser impactado lá em casa, quem for assistir no celular, na TV, onde estiver, no computador, vai ser tocado por Então, Deus. muitas pessoas me pedem a transferência de unção pelo telefone, ou mesmo cura, né? E tem acontecido demais. Tem acontecido? Tem acontecido Ó, demais. então receba e abra o coração para Curas de receber. paralítico levando de cadeira de roda, a gente larga a muleta, Ai, cego enxerga, e a transferência de unção, as pessoas têm recebido, mesmo que eu nunca vi pessoalmente, Orando. continuam fluindo nas suas cidades, que nas suas bênção. igrejas, vão me mandando os testemunhos, Olha mandando aí. os vídeos, né? Você Então- escreve no comentário aí, você que receber a unção ou cura, deixa no comentário desse vídeo, ou entra no nosso Instagram e comenta aí. Apóstolo, pode orar aí para eles receber aí, ó, receber a unção de Deus. Amém. Então eu vou orar, né, para a gente estar fazendo esse momento de encerramento, tanto para Deus lançar essa unção sobre a sua vida, se você crê, se você talvez já até tenha palavra de conhecimento, e aí você pode entrar lá no YouTube para você aprender um pouquinho mais e já sair fluindo já. Amém. É assim, né? É bem rápido a coisa, Deus já ativa. E em seguida eu vou orar então por algumas pessoas que possam estar enfermas, doentes, e se você crê, já receba, né? Aí na sua casa, onde você está assistindo, que você vai assistir, e depois você vai poder compartilhar com outras pessoas que vão ser impactadas também. Então vamos orar nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero lançar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem lançado sobre a minha vida, essa unção, Deus, que eu carrego há 22 anos, que eu tenho visto não só no Brasil, mas em todos os países, 35 países que o Senhor tem me mandado, levantando pessoas em todos os lugares. Então eu lanço sobre a vida de cada um que está chegando agora essas imagens, ou está chegando a minha voz, que a unção do Espírito Santo alcance a sua vida aonde você está, que os dons espirituais, eles sejam ativados na sua vida agora, que Deus possa agora, em o nome do Senhor Jesus, te dar a unção que capacita para fazer algo poderoso para Deus, que te capacita para viver o sobrenatural e ter um rompimento ministerial na sua vida. Eu lanço também os dons espirituais para que eles sejam despertados na sua vida agora e que você receba aí onde você está em nome do Senhor Jesus. Pai, que a atmosfera da tua glória, a atmosfera da tua presença venha dar experiências para que as pessoas sintam o teu poder, possam ser batizadas com o Espírito Santo, falar em novas línguas, sentirem eletricidade, sentirem fogo no seu corpo, que elas possam ser cheias do Espírito Santo e um novo tempo, um despertar sobrenatural aconteça com essas pessoas. Pai, agora eu quero orar pelos doentes, pelos enfermos. Meu Deus, que ao nome do Senhor Jesus, todos os problemas de ossos, que coluna cervical, problemas nas pernas, problema nos nervos, tendões, cartilagem, pessoas que sofreram cirurgias, todo problema de ossos, nervos, tendões e cartilagem, músculos, sejam curados agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu lanço a unção sobre órgãos internos, que no nome do Senhor Jesus o Senhor toque coração, toque os pulmões agora, toque as veias do corpo, toque rins, toque o baço para gerar a insulina, para
controlar o diabetes, toque as pâncreas, meu Deus, para aumentar os anticorpos do corpo da pessoa para combater infecções, inflamações e males. Eu lanço, meu Deus, a tua unção sobre a mente das pessoas para que haja uma renovação, uma libertação, que o Senhor cure problemas mentais em nome de Jesus, que o Senhor agora visite a vida espiritual, sentimental, para dar livramentos também, abrir portas, meu Deus, para expulsar todo tipo de ataque do inimigo, toda derrota. Eu abençoo a vida financeira e eu abençoo o seu corpo agora. Aonde há uma dor, eu ordeno no nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que as dores desapareçam, que as enfermidades vão embora agora, as doenças, eu lanço pelo poder do nome de Jesus sobre a sua vida. Dores saiam agora, que a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu ministério, a sua igreja seja cheia do Espírito Santo, que essa unção ela possa abençoar em todas as dimensões na sua vida, na sua casa, na sua família. Assim eu abençoo, assim eu determino, assim eu ordeno pelo poder do nome de Jesus, através do Espírito Santo, que assim se cumpra em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Oh, Deus. glória a É Deus. Quando isso. receba essa unção aí, você pode ajudar aqui o programa de 3 maneiras, que eu gosto de falar. Se inscrevendo, se você não é inscrito, curtindo e compartilhando. Tanto o meu canal como o canal do apóstolo. E do apóstolo você vai ver muitos milagres, muitos milagres. Esse milagre que ele tem falado aqui é um pouco, né? Não deu nem para falar todos os milagres que Não, Deus fez. imagina. 22 anos caminhando com essa unção, com esses milagres. Só a palavra final, apóstolo, porque nós estamos encerrando, acabando o tempo, mas deixar só a palavra final. Então, o meu telefone, que depois dá para pôr na tela lá, é 015 997 66 8555. Às vezes você está aí, quer levar o seminário, né, para algum lugar, ou levar o seminário para a sua igreja. Então, nós estamos à disposição para ajudar, né, a você a crescer, a sua equipe crescer. Estou aqui como um instrumento, sou um apóstolo para equipar, treinar e ajudar você a ter um ministério próspero. Eu abençoo, então, a cada família, a cada lar, a cada pessoa e agradeço pela oportunidade de estarmos juntos. O apóstolo viaja o Brasil inteiro, nós estamos encerrando, mas eu aproveitei uma agenda dele que ele vai ministrar daqui a pouco, às 3 horas, lá na 3 igreja da horas. pastora Lee, que é uma pastora conhecida nossa, e à noite. E aí eu falei assim: você vai estar em São Paulo de manhã, vamos fazer o podcast lá. E ele atendeu, agradeço o apóstolo, foi várias vezes ministrar na nossa igreja, despertou a igreja, ativou dons. Então você pode levar o apóstolo tanto para levar a escola do sobrenatural, ou na questão agora do ônibus, uma maneira ou outra você entra em contato, e eu sei que vai valer a pena, porque as pessoas são ativadas. É uma geração, levantar uma geração, geração de De avivalista, avivamento, né? Uma a geração para geração viver o que é usada em avivamento. milagre, em cura. É isso, porque antigamente, cerrando, muitos homens do passado eram usados por Deus, mas morreram e levaram a unção e não deixou. Mas essa geração que Deus tem levantado através do apóstolo Marcelo Casagrande, do Randy Crack, pastor americano, e de tantos outros, é ativar essa geração de jovens, de homens, de mulheres de Deus, de qualquer idade, para esse último avivamento desse tempo. Então, que Deus abençoe a sua vida aí, e curta, compartilhe e se inscreva em De nome de 5 Jesus. a 8 de outubro eu estarei na Voz dos Apóstolos com o Randy Clark. Também um convite para você, está no meu site a inscrição. Pode participar, entrar lá e São José dos Campos, Igreja da Cidade. Igreja da cidade do pastor Carlito Paz. Carlito Paz. Lá você de São José ou qualquer lugar do Brasil, vale a pena. Vai Está indo estar gente do Brasil Brasil todo. inteiro, vai ter uma Peso. equipe lá do Randy Crack e outros pastores lá, Uns né? 7 mil pastores. 7 mil pastores. Então, amém. Fique com Deus, que Deus abençoe.